Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Drone Camargo, publicitário, marqueteiro político. Estou recebendo novamente aqui a minha amiga, companheira de trabalho, Fabiana Vitorino. Seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer, uma honra estar aqui conversando, falando sobre marketing político. Sempre muito bom. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Que isso, o papo sempre foi muito legal, sempre muito bacana, sempre muito aprendizado, que é minha professora, né, gente? Então, é uma honra ter essas aulas aqui particulares e aproveitar e compartilhar com todo mundo. Então, muito obrigado mesmo, tá bom? Imagina. Vamos lá. Hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre mandato, principalmente. É uma das coisas que muita gente se elegeu nova agora, muita gente acabou de conquistar o primeiro mandato. Eu fiz muitas campanhas para primeiros mandatos. Alguns estão para reeleição, mas eu vi que foi uma área bem de renovação, assim, pelo menos para os meus clientes foi um período muito de renovação. Então eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Primeira coisa, assim, você acha que a comunicação é essencial para o mandato de aprovação? Como que você vê isso? Sem dúvida. Comunicação deveria ser dos principais pontos de atenção dentro de um governo, dentro de uma prefeitura, né? Porque é aquilo, um chefe de executivo, um governador que faz um bom trabalho, mas não consegue comunicar isso bem, ele acaba não tendo um bom desempenho nem o reconhecimento da população, né? As pessoas vão vivendo ali a vida delas no cotidiano, no dia a dia, e se não há um trabalho de comunicação, elas não ficam nem sabendo o que está acontecendo na cidade, o que o prefeito fez, o que o governador fez. Então a comunicação é sim muito importante, tanto do ponto de vista para informar as pessoas do que está acontecendo, quanto do ponto de vista institucional também, né? Então, ter uma comunicação, ter uma proximidade com o cidadão para informar sobre as coisas da gestão, sobre o que está acontecendo, campanha de vacinação, questão do IPTU, tudo isso, e também vamos dizer assim, as benfeitorias, né? As coisas boas que o chefe do executivo está realizando, porque parte disso tem a ver também com lá na frente ele ter um legado para tentar uma reeleição, para disputar um outro cargo, né, e para até fazer uma campanha de retirada, mas ser bem avaliado, ter o trabalho dele ali reconhecido. Então, é fundamental. A gente teve, por exemplo, em Brasília, eu avalio, né, uma avaliação minha, de que um governador que fez uma boa gestão, mas que não soube comunicar bem, foi o Hollenberg, por exemplo. O Hollenberg fez um ótimo governo, avançou em várias coisas na cidade, na questão da orla, tanto para a área mais nobre da cidade, quanto também para a periferia, sol nascente, várias outras coisas. Mas ele teve muitos percalços com secretários de comunicação, com a comunicação do governo como um todo. E aí acabou fazendo com que ele não conseguisse se reeleger, por exemplo, apesar de ter feito um excelente governo. Então, sem dúvida nenhuma, olho na comunicação. A gente pode ver pelo mandato atual do presidente, né? Que tem trocado a comunicação, tem tido muita dificuldade em muitas coisas, mas a comunicação é uma muito notória também, né? Sim. A gente brinca que a comunicação não faz milagre, né? Não dá pra você conseguir comunicar e fazer falsear uma coisa de que de fato não tá acontecendo. Mas assim, em tendo um bom governo, a comunicação é fundamental. E ela ajuda também a evitar crises, né? Se você tem um bom relacionamento com a imprensa, se você tem um bom relacionamento com a comunidade, com a população, você tem mais transparência, né, para lidar quando acontece uma situação, seja uma emergência em função de uma questão da natureza, uma chuva que alagou a cidade toda, né, quando você mantém uma comunicação com o cidadão, essas coisas acabam tendo menos impacto negativo, né, porque você mantém essa linha de comunicação, mantém a transparência, explica o que está acontecendo. É muito melhor quando você tem uma comunicação eficiente. Ajuda tão bem que você vê pessoas que da mesma situação saem bem e da mesma situação saem mal. Enfrentam a mesma coisa. Por exemplo, acho que a pandemia teve políticos que saíram melhores pelas atitudes e a forma que se comunicou e políticos que saíram piores. A pandemia acabou com alguns políticos com mandado a mesma situação para todos, só que a reação, a forma de comunicar, o que fez, as atitudes. Então, tanto o governo quanto a comunicação foi essencial para mostrar ali que teve aprovação e reprovação, né? Então, a comunicação sempre vai fazer parte para isso. Qual que você acha a principal diferença entre uma comunicação de campanha, que é aquele negócio mais rápido, né? E a comunicação de mandato? O que você vê de mais diferente? Porque às vezes a pessoa parece que está em campanha o tempo todo, pelo menos na minha visão. Assim, primeiro o tempo, né? Campanha, você tá ali, você faz a pré-campanha, 3, 6 meses. Então, você acaba tendo
uma comunicação mais assim, mais forte, mais intensa por causa do período que é muito curto. E no mandato, você tem que conseguir sustentar e fazer uma crescente em 4 anos. Então não adianta, por exemplo, você começar ali nos primeiros meses de governo, querer anunciar tudo, querer fazer tudo, porque você não vai conseguir manter esse pique nos 4 anos. Então daí a importância, por exemplo, do planejamento. Então, aonde que ele quer chegar, o que ele quer deixar de legado, como ele quer ser reconhecido no final desse mandato, até qual é o objetivo dele político quando esse mandato acabar, se é uma reeleição, se é uma retirada, se é uma sucessão, se ele vai para outro cargo. Tudo isso tem a ver com o planejamento da comunicação, tanto da comunicação do ponto de vista institucional, quanto da comunicação pessoal, né, do mandatário. E a gente fala, né, assim, o ideal é que você tenha minimamente um planejamento do ano, né? Nesse ano, quais são as minhas prioridades? O que eu vou comunicar nesses 3 primeiros meses? O que eu vou comunicar depois? Porque o que acontece muitas vezes, né, o maior erro da maioria dos principalmente de prefeito, é focar a comunicação na agenda dele. Então ele tem que o tempo inteiro ficar inventando fato, inventando factoide para poder se manter na mídia, para poder ter o que comunicar. E isso é uma loucura. Assim, você não sustenta uma comunicação eficiente sem se tornar chata por 4 anos só com o fato da agenda do prefeito. É humanamente impossível. Então precisa ali haver um equilíbrio. Existir uma integração mesmo das prefeituras, das secretarias, para que as ações do governo nas secretarias também sejam pauta da comunicação, né, para que você tenha ações de governo planejada, com eventos, com ações, para cada mês ali você tem mais ou menos uma ação principal e outras ações secundárias que não dependam necessariamente da agenda do prefeito, né, tudo isso vai fazer uma diferença enorme na comunicação. Você tem um espaço para você conhecer melhor a comunidade, né, alguns prefeitos têm conseguido trabalhar bem isso, por exemplo, nas redes sociais, né, mas outros têm passado da conta, né? Eu falo que é um equilíbrio, né? Uhum. A comunicação, ela precisa ter um equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, a gente Sim. brinca, né? Quem começou muito bem, mas acabou não sabendo explorar esse lado, assim, da comunicação, nessa questão da pandemia que você trouxe, foi o Dória. Sim. O Dória no início... Acabou. O Dória politicamente. E por quê? Porque ele cansou. Porque ele forçou tanto durante a pandemia, a exposição dele, ele causou um desgaste tão grande da imagem dele... que uma coisa que era pra ter... O cara trouxe a vacina, cara. Assim, era pra ele ser o herói político nacional. Exatamente. E o cara se tornou o contrário. Ele se tornou o contrário. As pessoas pegaram a aversão, porque em alguns momentos, algumas pessoas começaram a ver como oportunismo. Né? Ele desgastou tanto a imagem aparecendo sempre, o tempo todo, que a pessoa cansa. Fala, puta, não aguento mais ver esse cara falar. Tem prefeitos que estão indo nesse caminho aí. Tem prefeito que tá indo nesse caminho. Tem prefeito que tá indo pesar a mão pro extremo. Então, assim, essa semana a gente teve caso de prefeito indo no extremo da violência, na forma de abordar o cidadão que tá trabalhando, que foi o caso agora de Goiânia. Assim, pelo like, pra dar audiência, pra dar compartilhamento. Teve o caso do bueiro lá também, acho que eu vi um vídeo do bueiro, o cara indo tampar um bueiro no meio da avenida e postou, tipo, como se fosse o salvador da humanidade. Né? E os comentários são negativíssimos, assim, tipo, cara, tipo, nossa, parabéns por ver um bueiro e fechar. Então, assim, pela atenção pura e simples, muita gente tá enfiando os pés pelas mãos, tá cometendo erros, tá cansando a audiência, tá correndo o risco de responder a processo, porque tá fazendo coisa que não é legal, até do ponto de vista de legislação Sim. mesmo, e do ponto de vista de comunicação. Então, os extremos, né? Nas redes sociais agora tá tudo ao gancho, né? Tem que ter o gancho. Mas o que é esse gancho? Precisa necessariamente ser uma coisa como o Manga, por exemplo, tá fazendo, né? Que pega um assunto que não tem nada a ver para puxar para um assunto que ele precisa tratar? Não precisa necessariamente ser daquela forma, né? Um gancho pode ser uma pergunta que tem a ver com a tua audiência. Então, você sabe o que está acontecendo em tal lugar? Você já viu o que aconteceu ontem? Assim, ou, enfim, tem várias formas de você chamar a atenção sem necessariamente ir ou pro lado do ridículo, ou até às vezes pro lado de pegar coisas que não são legais, né? O Manga recentemente usou, por exemplo, o caso do Whindersson para poder falar das coisas lá da prefeitura e tal. Então, não vale, né? Não é todo gancho que vale. A gente precisa ter um cuidado com isso na hora de comunicar as coisas, né? Tipo assim, se fosse só chamar
atenção, só a economia da atenção que o pessoal fala nas redes sociais, o Pablo Marçal estava eleito em São Paulo, né? E hoje o prefeito é o Ricardo Nunes. Ele é outro caso, que assim, começou, foi lá em cima, mas junto com a autoexposição dele, ele veio junto uma rejeição fortíssima. Então ele ganhou muita exposição, mas a rejeição dele também cresceu muito. Não tem como, né, Fabite? Porque assim, para você chamar toda essa atenção, você não chama essa atenção toda construindo uma reputação 100% boa. Exatamente. Eu costumo dizer que chamar a atenção nem sempre é bom. Uhum. É importante que você chame a atenção de uma forma positiva, que você esteja na mídia de uma forma positiva, que você esteja falando, sendo comentado, né, seja nas redes sociais ou seja no tete das pessoas, de uma forma boa. Não adianta as pessoas falarem, aquele ditado popular, falem mal, mas falem de mim. Na política, ele não é uma boa, né? Mal é melhor... É melhor que não falem, né, assim, se for pra falar mal. Então, essa é uma linha muito tênue, né? Mas existem formas, dá para fazer uma comunicação legal. Então, o Rodrigo Pinheiro tem feito uma comunicação bacana, que é uma comunicação humanizada, numa linguagem mais jovem, mas sem ir para esse extremismo da atenção do ridículo, né? Da exposição. Não tira, né, a persona dele do executor, do gestor. Exatamente. Até porque, assim, o prefeito ele tem uma responsabilidade, né? Ele tem que manter uma certa... fanfarrão só, exatamente, né? Uma certa seriedade no trato com a cidade. Uma pessoa que eu acho que faz uma comunicação excelente, que é assim, uma comunicação do ponto de vista muito boa, é o de Florianópolis. Topázio. O Topázio, ele se comunica muito bem. Ele consegue transmitir as mensagens que ele precisa em relação às coisas da prefeitura. Chama atenção, né? Chama atenção de uma forma legal. Só que não prejudica a imagem dele. Sem prejudicar a imagem dele, sem usar a imagem de ninguém para isso, sem enganar. Porque tem uma coisa, por exemplo, que o Manga faz muito. Ele fez isso uma vez para anunciar... o aeroporto. Eu não lembro exatamente a banda, mas ele deu a entender que uma banda famosa estava a qualquer momento pousando na cidade. Que, na verdade, não era. Ele estava tentando dizer que o aeroporto ia passar a ser internacional e que, no fim das contas, também não era. Porque depois destruíram a narrativa que ele tinha construído. Tinha até um parque que era em outra cidade que ele falou que era na cidade dele. Então, assim, vai perdendo a credibilidade, né? Daqui um pouco... Aí o prefeito da outra cidade fez o vídeo, cara, não é na minha cidade. Tem uma fronteira. E aí você acaba também nessa doideira trazendo pessoas que são de fora da cidade. E isso suja a tua base, porque as pessoas não votam lá, não vivenciam a cidade. Então, qual que é o objetivo, né? Então, assim, até anterior a gente falar sobre a questão da atenção qual é o objetivo? O que eu quero comunicar quando eu quero chamar a atenção das pessoas, né? Porque também não adianta você chamar a atenção de todo mundo ou de qualquer um. Você tem que saber com quem é o público que você quer falar. E falar para o Brasil inteiro, você sendo prefeito... não é necessariamente a melhor estratégia. Claro que vai ter pautas que vão ser importantes. Pode ser que você tenha vontade futuramente de outros cargos. Mas, enquanto prefeito, o ideal é que você tenha uma boa relação com as pessoas da cidade, né? Vou falar a minha impressão já que a gente tocou no nome do Manga, né? Algumas coisas. Eu acho algumas coisas muito boas na comunicação. Acho que iniciou de uma forma até bacana, chamando atenção. Não acho que é uma forma que dá pra copiar pra todo mundo. Já falo isso logo de cara, que as pessoas querem copiar, tudo quer copiar, ao invés de criar sua própria persona, né? Sim. Mas não é uma coisa, eu acho que passa do limite às vezes, principalmente recentemente. Uma das coisas também que gerou, quanto mais essa exposição vem, mais você gera pessoas que vão... esses dias eu vi um vídeo no TikTok com bastante visualizações de pessoas de outra cidade que foram lá ver se tinha aquilo mesmo. Aí começaram a ir na rodoviária, ver se tinha carregador, começaram a ver se tinha notebook mesmo, começaram a ver se tinha guarda... Sabe? Começaram a ver se aqueles anúncios eram realmente verdade. Pessoal, não é possível que na minha cidade não tem nada disso e aqui tem. Então eu vim ver e começaram... Isso não é um influenciador do TikTok, são vários. E se você não mantém aquela pegada... Você não consegue terminar um mandato bem aprovado, porque a ideia é que você faça... E gera uma dissonância cognitiva, né? Pra quem é da cidade, a pessoa tá vendo ali a cidade ruim, com asfalto ruim, com a saúde ruim, com não sei o quê. E tem um prefeito fanfarrão que fica anunciando que é a melhor cidade, que nananana. Isso uma hora essa conta vai fechar e vai ser negativa. Fechar no voto, E ela não vai ser positiva pro prefeito. Você falou disso, eu lembrei. Tipo assim, esses dias um amigo meu falou assim, vamos comprar dólar que tá barato. Eu falei, mas como, cara?
tinha baixado pra 5,60. Foi, tava 6,10 esses dias. Tudo depende do relativo, né? Do aí referencial. Eu dei risada, aí eu falei, olha só, esses dias eu achava 5,60 caro, mas como aí foi pra 6,10, 5,60 já tá barato. Tudo depende do referencial, né? Então acho que assim, quando isso pro mandato é ruim, começar alto e terminar baixo. Sim. O mandato, a melhor forma é começar baixo e melhorar. Crescendo, sim. Essa é a melhor forma de você terminar um mandato, é você iniciar um ano com menos anúncios e crescendo isso com o tempo e deixando as entregas pro finais. Não desaparecer, porque é um erro desaparecer. Sim, durante tem que manter o relacionamento. Só estou dizendo de questão de entrega mesmo, de apavorar, de mostrar serviço, assim, é uma crescente. Os prefeitos, principalmente prefeito em primeiro mandato, que ainda não tem muita experiência com o jogo político, com a comunicação, né? Querer chegar e já mudar tudo Primeiro e já fazer primeiro 100 dias e dar todas as entregas no primeiro 100 dias. E aí tem uma crise, o cara quer ele próprio responder da crise. O que a gente ensina, né, em comunicação? Notícia boa é o prefeito que dá, e ele dá de forma cortadinha, assim, picada. Ele transforma uma notícia boa em vários anúncios positivos, para que aquilo reverbere por mais tempo. E notícia ruim nunca é ele. Sim, com certeza. Sim, tem secretário para dar notícia ruim, tem chefe da Casa Civil, ele é a última instância. Então, assim, quando ele aparece, é ou para resolver a situação, ou porque, assim, ferrou tudo e não dá mais. E a gente vê muito caso de prefeito de primeiro mandato querendo estar em tudo, querendo bater boca com o vereador. Assim, o vereador falou mal dele, ele quer fazer um vídeo na rede social para responder. Falar, cara, tu é o prefeito, não dá para tu responder um vereador. Tem que ser o vereador da tua base para responder o outro vereador. Então, esses são os erros mais comuns, assim, na comunicação, né? Primeiro, a falta de um planejamento, de fato, né, de comunicação para saber o que vai ser tratado no primeiro semestre, o que vai ser tratado no segundo semestre, as campanhas institucionais mesmo que a prefeitura precisa fazer. Então, campanha de vacinação, campanha de volta às aulas, campanha de IPTU, de IPVA, o básico, vamos dizer assim. E o além disso, né, que é o que dá a marca, vamos dizer assim, daquele gestor, né? O que ele vai fazer de diferente, o que ele vai fazer de melhor, qual é a marca que ele vai querer deixar. Então, qual que é o programa que ele vai comunicar mais, o que vai ser a prioridade dele em cada ano do mandato. Essa é uma das formas possíveis, né, de se pensar a comunicação. Mas esse é um dos principais erros, assim. E a segunda coisa é isso, assim, ficar nessa ansiedade de, cara, eu entrei, eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que anunciar tudo, e aí ele vai um primeiro mandato, um primeiro ano muito bem, e os outros ele não tem mais, e às vezes acaba o recurso também, aí junta falta de recurso com falta de comunicação, com falta de planejamento, e aí é só ladeira abaixo, aí né? só vai embora. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar também, que também é um erro muito comum, é misturar a comunicação pessoal do prefeito com a comunicação da instituição, da prefeitura. Isso aí né? Cidade interior, menorzinho. Acontece muito. E aí o tanto de prefeito que tem respondendo a processo por conta disso. Então, acho que é uma coisa que vale a pena a gente destacar, né? Comunicação do prefeito pessoal precisa ser feita paga por ele, separado, não pode usar profissional da prefeitura. Aí o cara vê, aí a oposição vai lá, tira foto daquele cara seguindo o prefeito o dia inteiro com o celularzinho, tirando foto e subindo no stories do prefeito. Aí quando vai ver, o cara tá na folha salarial da prefeitura. Ué, o que aconteceu, gente? Não pode. Então, assim, e só você sonha que ninguém vai fazer isso, tá? E faz. Você acha que é o mais espertão, acha que ninguém vai denunciar. Denuncia e dá um baita problema, assim, não vale a pena o risco, assim, faz a coisa separadinha, faz planejadinho, faz direitinho, que dá pra fazer. Sim. Inclusive, assim, pra quem tem dúvida, né, o prefeito não tem verba pra isso. Vereador, dependendo o tamanho, né, da Câmara Legislativa tem, mas normalmente cidades menores também não tem também recurso para essas coisas também. Então vai depender muito de cada cidade, né? Mas Sim. É importante você falar isso, muito importante, bem lembrado. Porque é um dos erros também, é misturar, é botar gente da prefeitura para fazer comunicação do prefeito, e cara, isso não pode, dá uma confusão danada. É importante ter os profissionais separados, o prefeito pagar pela parte dele particular, sem dinheiro público, para fazer a comunicação dele e ter a comunicação da prefeitura estruturada, com a parte de publicidade, com a parte de assessoria de imprensa. Normalmente tem licitação até para agência, essas coisas, né? Com tudo certinho ali. E ter isso estruturado, né? Que é um erro também muito comum das prefeituras. Como elas, às vezes, são muito pequenas, elas acabam não tendo profissionais de comunicação responsáveis por cada secretaria.
e uma interligação disso com a prefeitura ou com o governo. Então, fica cada secretaria falando uma coisa e não há uma interligação, assim. O que é o ideal? É você ter uma secretaria de comunicação, uma secretaria de relacionamento com a imprensa, enfim, em que você tenha ali as áreas da comunicação interligadas, para que você comunique a prefeitura como um todo, né? E não cada secretaria comunique... Realmente cada um quer ter um Instagram, quer ter um negócio, exatamente. Fica uma bagunceira toda, então, né? tem que ter uma integração, tem que ter uma organização da comunicação nesse sentido, né? Vale fazer para quem está entrando em primeiro mandato meio que uma orientação, uma reunião de boas práticas com os secretários, para que eles saibam o que eles podem, o que eles não podem fazer nas redes sociais, por exemplo. Sim, importante. O que pode, o que não pode fazer nas redes oficiais, né, da prefeitura, das secretarias, que isso também é um erro muito comum, né? O secretário começar a fazer nas redes oficiais da secretaria... Ele se expor demais o tempo todo, todo dia, ele falando, ele aparecendo. Promoção pessoal. Ele não é diferente do prefeito. Exatamente. E aí tem muito secretário que não sabe, muito prefeito que não consegue ver isso. Então é importante fazer nesse primeiro, né, nessa chegada... ter uma orientação do que pode, o que não pode, um alinhamento do que vai ser a prioridade da comunicação, essas coisas são importantes. Tem uma coisa que eu não gosto, mas acho que mais como usuário, eu não sei, tanto como profissional, assim, nunca parei pra pensar nisso, mas vê se você concorda ou não. Por exemplo, aqui em Brasília, quando eu quero saber alguma coisa, um evento, alguma coisa, e aí eu tenho que achar a rede social do negócio que é responsável pelo evento. Normalmente eu já vou no GDF, que é a rede social do governo, para procurar. Para mim é a forma mais fácil no próprio site. Só que aí eu tenho que ir num específico, ou da cultura, ou de não sei o que, do empreendedor, ou de turismo de não sei quem, da associação do não sei quem lá. E aí eu acabo perdendo o interesse de fazer toda essa busca e acabo, deixa pra lá, se um dia a informação bater na minha cara, eu vou nessa situação. E eu gostaria que tudo tivesse num lugar só. Tipo, se eu entrasse no GDF lá, tivesse separado, mas estivesse lá num lugar só, no site num site só. Não ter um site pra cada coisa pra mim, como usuário. É uma dificuldade que eu tenho. Tanto que eu falo, se eu sou secretário de comunicação, essa é uma forma que eu faria por experiência de usuário. Mas normalmente cada secretaria quer ter suas coisas, né? Como que você vê essa parte assim? Olha, isso foi uma coisa que no governo Hollenberg, eu fui assessora de imprensa do governador, no governo Hollenberg, e essa parte da imprensa foi uma coisa que funcionou bem. A gente tinha a Sandra Turcato, que era a pessoa responsável pelo relacionamento com a imprensa, e aí não era nem tanto digital. Só que como a gente conseguiu organizar a casinha da imprensa, a gente conseguiu meio que, de certa forma, implantar no digital o que a gente tinha implantado na imprensa. Em que sentido? Cada secretaria do governo tinha uma assessoria de imprensa, e essa assessoria de imprensa ela estava subordinada à Secretaria de Comunicação, e especificamente a essa subsecretaria, que era a Subsecretaria de Relações com a Imprensa. Eu não vou lembrar o nome exatamente, mas era uma coisa assim. Então, nada podia sair das secretarias sem passar pelo crivo dessa subsecretaria de Relações com a Imprensa. Entendi. Por que isso era importante? Porque eles alinhavam diretamente comigo, que eu era chefe da assessoria de imprensa do governador, para não haver furo da agenda do governador, da pauta do governador, para a gente checar números e dados, porque às vezes uma secretaria dava um número que a outra secretaria estava dando outro número. Então, havia uma checagem da informação que saía para a imprensa, né, em relação a essas coisas, assim. E isso não era engessado, porque a gente tinha uma equipe muito boa, que trabalhava direitinho, e tinham reuniões semanais. Então, toda semana tinha reunião de pauta das secretarias, para a gente saber o que cada secretaria queria tratar, e como é que a gente ia tratar isso na imprensa. E a gente levou, na época, quem cuidava disso era a Adriana Caetano, no digital. Então, eu acho que o digital, ele tem que funcionar de uma certa forma parecido, né? Você ter um canal em que você consiga direcionar o tipo de público que você tem, porque era o que a gente estava falando, né? Não adianta você ter uma comunicação que você fale para todo mundo. E daí a importância também da segmentação e do impulsionamento. Porque se você tem um público que você precisa atingir, e isso também é um erro da maioria dos prefeitos, da comunicação de muitas prefeituras, é achar que toda comunicação tem que ir para todo mundo. Sim. E aí, às vezes, vou dar um exemplo recente, assim, tinha uma fila de espera para uma cirurgia, devia ser alguma coisa tipo catarata, alguma coisa assim. E ia começar um serviço. Só que esse serviço que ia começar, ele ia conseguir atender 1/3
da fila de espera que já estava. E o prefeito queria colocar isso na televisão, queria anunciar. E a gente falou, você consegue entender que você vai gerar uma demanda... De tudo, não vai atingir tudo. Você não vai conseguir resolver uma demanda e vai virar um tiro no pé. Porque mais gente vai vir para dizer que não tá conseguindo. As pessoas que estão na fila há um tempão vão vir louca da vida, porque estão esperando há um tempão e não vão conseguir a cirurgia. Quem ainda não tinha tentado, que precisa, vai se inscrever, também não vai conseguir. Então, assim, o que é mais eficiente? Você tem o cadastro dessas pessoas. Faz um impulsionamento segmentado para essas pessoas. Faz uma comunicação eficiente e direcionada. Né? Não faz sentido você botar isso. te amar, gostar de você, né? Exatamente. Não precisa fazer esse 1/3 te amar e o resto todo te odiar. E até do ponto de vista de prestação de serviço mesmo. Porque assim, isso é um serviço público que precisa ser prestado de uma forma séria. Então como é que você vai anunciar uma coisa que de fato você não vai conseguir cumprir? Né? Então ter esse cuidado para usar a comunicação de uma forma que ela seja uma prestação de serviço também para o cidadão. Né? Uma comunicação eficiente, uma comunicação que vá chegar em quem precisa saber daquela mensagem, né? Então, por exemplo, você quer se comunicar com jovens, adianta você botar na TV aberta? É loucura. Entendeu? Então, assim, é planejar a comunicação nesse sentido, pensando em quem é o meu público, sobre esse assunto, com quem eu tenho que falar, né? E se tratando, assim, de rede social, é justamente isso, assim, desse gancho, né? A gente tem alguns exemplos, né? Aí, uma coisa que se começou, não, porque tem que falar muito da vida pessoal. Não é necessariamente que você precise falar da vida pessoal, mas é fazer uma comunicação humanizada. É você mostrar que você é gente da gente. A única forma de humanizar é mostrar a vida pessoal. E você não precisa mostrar a vida pessoal para ser humanizado. O Topázio tem feito isso muito bem. Sim. Né? Então, é saber com quem você fala, é saber que a receita de bolo não vai funcionar para todo mundo. Que é aquilo que você estava falando mais cedo, assim. Não adianta tentar copiar o coleguinha, né? Que a gente brinca, tentar fazer igual o Manga ou igual o João Campos. Não adianta, porque cada um tem um desafio, né? Assim, quando a gente pensa a comunicação estratégica, a primeira coisa que a gente faz é fazer um diagnóstico, é fazer uma matriz SWOT, é identificar quais são os problemas, quais são os desafios, e aí, com base nesses desafios, pensar a comunicação. Então, por isso que não adianta você o prefeito tentar copiar a comunicação do outro ou a forma que o outro está fazendo a comunicação. Porque provavelmente não vai servir, né? E assim, talvez o Manga tenha esse perfil que não dá, de repente, para você colocar numa outra pessoa que tem um perfil mais sério ou mais idoso, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer a comunicação de um prefeito, né? E de um mandatário como um todo. Tem muita coisa legal que dá para fazer. Você pode fazer quadros para poder falar. Assim, a gente sempre fala... O que um usuário quer, né, de uma comunicação, seja de um prefeito ou seja de uma instituição? Ele quer coisas que tenham a ver com a vida dele, que impactem ou na dor que ele está sentindo ou na informação que ele precisa receber, que mostrem a ele que você conhece a realidade dele. Então, como é que você faz isso? Quem fez isso? Um exemplo bacana de explicar coisas, que é uma prestação de serviço. Você trazer para o cidadão um serviço que ele precisa usar e que ele não sabe como fazer. Uma dúvida que ele tem sobre alguma coisa. São explicações que você pode fazer e que você vai atrair, vai fazer com que a pessoa preste atenção, vai mostrar um serviço da prefeitura. Quem está fazendo isso não é prefeito, o presidente da Câmara tem feito um quadro muito legal. O nome eu confesso que eu não achei tão legal, porque eu acho que nem todo mundo consegue pronunciar, porque ele fez uma mistura... ele fez uma mistura do nome dele com o Google. Mas a ideia de fazer um quadro semanal explicando coisas que têm relação com ele e com o público é muito legal. Eu tenho gostado bastante da comunicação. Quem fez isso muito bem também foi o Rodrigo Garcia. Ele fazia explicações de como tirar a carteira de trabalho, de como tirar a carteira de motorista, de como acessar os serviços públicos, né? Os prefeitos podem fazer, por exemplo, caixinhas de interação com as pessoas para responder as perguntas sobre o transporte público, sobre o cartão estudantil, né? Assim, pensar assim, antes de pensar no que canal eu quero estar, ou como é que eu vou chamar a atenção, o que eu quero falar? Para quem essa mensagem que eu tenho que dizer, ela é relevante? Quem que é o meu público dessa mensagem? Né? Qual que é a dor? Né? Eu gravei uma aula específica para o guia sobre conteúdo de mandato, em que eu falo sobre isso. Quando você pensar na produção de um conteúdo, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é a dor ou qual é o benefício direto que eu estou levando para o meu público? Porque aí, com base nisso,
você vai conseguir fazer uma comunicação mais atraente e mais inteligível do ponto de vista de entender a dor do outro, né? A gente falando ainda de mandato, aí não tanto, a prefeitura também faz isso, mas é mais o mandatário do legislativo, né? Deputado tem muito a coisa de destinou uma emenda e vai lá e faz uma manchetona de destinei 2 milhões para não sei o quê. Pro cidadão comum, cara. E já pensa assim, 2 milhões, tanto é pra ele, não sei o quê. Assim, fala de dinheiro, não vende, não literalmente. Vende, exatamente. Mas assim, o dinheiro nem é do cara. Aí vai falar assim, destinou 2 milhões que não é seu, você entendeu? Primeiro que as pessoas não entendem o que é uma emenda. Já começa daí. O valor já é muito distante da realidade. O valor é absolutamente distante. O cara nunca na vida viu 2 milhões, não faz ideia do que é isso, nem de onde vem esse dinheiro, nem pra onde vai esse dinheiro. Não atrai, não gera engajamento, não se conecta com as pessoas. É diferente de você pegar, por exemplo, vamos supor que foi uma destinação de recursos para uma ambulância. E aí você pegar um motorista da ambulância, que antes tinha uma ambulância caindo aos pedaços e que não conseguia fazer o atendimento que ele gostaria de fazer, e ele dá um depoimento, olha, graças a essa nova ambulância, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho. Antes, aquela outra ambulância, a gente estava com o paciente e ela quebrava, agora não, agora a gente consegue chegar. Ou fazer uma mensagem de alguém que antes não conseguiu ser atendido e agora de uma pessoa que conseguiu ser atendida, né? Então, você mostrar a dor, você mostrar um antes e depois de uma estrada que foi asfaltada, que foi construída, com depoimento das pessoas, né? Trazendo isso. O político, às vezes, ele fica muito preso a ele ser a pessoa que vai comunicar. E você ter, eu falo muito isso também, assim, o que tem mais valor? Você mesmo fazer autoelogio a você ou alguém chegar e dizer, olha, não, o Andreoni realmente é um ótimo profissional, um cara competente, tarará, fez isso, aquilo, aconteceu. Muito mais valor a outra pessoa. É a mesma coisa. Então, quando você bota um cidadão dando um depoimento sobre uma coisa que o deputado, que o prefeito fez, isso tem muito mais apego, isso tem muito mais valor, tem muito mais empatia, mostra muito mais a realidade. Sabe uma coisa que eu acho também, pelo menos que eu tenho visto sempre, uma dor que é praticamente universal em todos os eleitores, pelo menos a maioria que eu vejo, é a sensação de não ser ouvido. Então, quando ele tem a sensação de ser ouvido, mesmo que não resolva o problema dele, mas só a sensação de ser ouvido, tanto que as pessoas pagam para ser ouvidas hoje. Então, assim, então, assim, essa sensação de que é ouvido o problema dele, que é analisado, mesmo que seja um não, mas que tem essa sensação de que a pessoa parou pra percebê-la, isso já vale de muito. Às vezes querem tanto chamar atenção, mas às vezes a pessoa não tá se sentindo ouvida. Sim. E esse gatilho é uma das coisas que eu pego muito no pé dos meus clientes. Eu falo assim, tem que responder todos os comentários, tem que responder todos os directs, mesmo que seja uma crítica, mesmo que seja pra dizer não, mesmo que seja oposição. Se a oposição for assim, já tá a oposição aqui, né? Até porque a oposição e a crítica são uma oportunidade, muitas vezes, pra você esclarecer um assunto que você precisa. Uhum. É a oportunidade de você crescer em cima desse assunto. Exatamente. Então, de fato, a gente fala que, assim, nas redes sociais é como na rua. Se alguém te xingar e você, sei lá, você não vai olhar para aquele xingamento, porque você vai ver que aquilo não é com você. Uhum. Agora, se alguém parar para falar oi com você, te cumprimentar, o ideal é que você responda. Nas redes sociais é a mesma coisa. E um erro também muito comum dos prefeitos, das instituições, é só dar atenção para aquele que critica. O cara que tá lá elogiando, que deu palminha, que não sei o quê, muitas vezes não é respondido. E o cara que entrou para xingar tem lá toda uma atenção. Que é também um erro, né? Então, assim, é importante sim responder, fazer gestão de resposta de todo mundo, não só de quem fala bem, né? Mas dar atenção principalmente para quem fala bem, né? Porque você está criando ali militantes, de certa forma, né? Formadores de opinião, gente que vai multiplicar aquilo. E também criar quadros ou situações em que a pessoa de fato possa interagir com o mandatário, seja ele prefeito, deputado, o que for. Então, ter quadros, ter caixinha. Hoje o Instagram te dá muita ferramenta para você fazer isso, né? Você pode fazer caixinha de respostas, pode fazer enquete, você pode fazer um monte de coisa. Então, de fato, abrir o espaço para que a população opine, para que a população fale como é que está se sentindo, fale o que gostaria que acontecesse na cidade, que fosse resolvido, enfim. Tanto nas redes sociais quanto em espaços físicos mesmo, né? Eu não vou lembrar exatamente o prefeito da cidade, mas ele fez um dia inteiro para receber a população. Então, durante um dia da semana, ele fica de manhã até o fim do dia recebendo as pessoas. Tem um cliente meu que fez isso, bem bacana. Isso é muito legal. Nova Londrina, no Paraná. Ele, acho que era todas as quinta-feiras, era gabinete para a população.
não ia vereador, não ia ninguém. Você podia agendar, né? Aí atendia de meia em meia hora cada pessoa, das 8 da manhã ao meio-dia, acho que 1h30 até as 6 horas da tarde, 7 horas. A Liga atendia meia em meia hora cada uma população. Quem fez uma coisa muito legal, parecida com isso também, foi a Tereza Surita, quando foi prefeita. Ela tinha um programa que chamava Braços Abertos, se eu não me engano. Ela ia na região, fazia um levantamento de tudo que estava... das principais reivindicações da população, o que precisava melhorar ali, se queria um campinho, se queria não sei o que e tal. E aí ela trazia aquilo para dentro da prefeitura, definia o que era possível fazer e voltava nessa reunião de Braços Abertos para apresentar o tempo que ia levar para ser feito, como é que ia ser feito, né? Então, isso era mensal, se eu não me engano. Então, são ações muito importantes, assim, você saber de fato o que a população quer e você ter a transparência de dizer o que é possível fazer, em quanto tempo é possível fazer, quando é que vai ficar pronto, de que forma, né? Eu acho que é isso que as pessoas buscam, elas querem ser ouvidas, elas querem ser percebidas pelo mandatário e querem que ele pelo menos demonstre que entende, que sabe, que conhece a dor deles. Sim. E que tem, assim, na minha, né, pelo que a gente estuda e tudo, aquele que tem a maior chance de se reeleger ou de se eleger é o que mostra que tem as melhores condições para solucionar as dores das pessoas. Então, não ficar só na crítica, né? Assim, tem muito deputado de oposição que fica só, porque isso, porque aquilo, sem apresentar a solução. A comunicação, ela também tem que trazer uma solução, né, para o problema. E isso faz com que as pessoas deem credibilidade. Fala, esse cara conhece a minha dor. Uma atitude. Esse cara conhece a minha dor e tá me mostrando como resolver. Então, e isso tem a ver com a comunicação do prefeito também, né? Ele mostrar as coisas e falar, olha, eu sei que tá acontecendo isso vai ser resolvido em tanto tempo, a gente já tá buscando soluções. Sempre dar respostas, né, também, que isso é uma outra coisa, assim. O prefeito, na primeira crise, às vezes ele tenta se esconder. E aí ele tava lá super em evidência e com pauta positiva, a primeira pauta negativa, ele tranca as portas do gabinete, some e não aparece nunca mais. Sim. Né? Então, ter uma resposta estratégica para as coisas que vão acontecer. Time, né? É. Vamos lá. Pessoa se elegeu vereador, vereadora, primeiro mandato, nunca foi nada. Saiu agora, conseguiu construir uma base, conseguiu ficar conhecida, criar o voto suficiente, se elegeu. Qual a dica que você daria, assim, pra esse tipo de pessoa, conseguir ser eleito vereador, vereadora? Começa a comunicação pela tua base. Porque foi ela que te levou até lá. Então, essa base você já conhece bem. Você sabe quais são os problemas, qual a expectativa que eles têm de coisas que você resolva. Então, mantenha a comunicação com essas pessoas e aí vai expandindo base. Né? Seja regional ou seja... Aí vai depender muito se o vereador foi eleito por região, por ideologia ou por alguma categoria específica. Mas comece sempre pela base que te elegeu e mantenha uma boa comunicação com eles. E isso é muito importante, né? E aí você vai expandindo, à medida que você vai vendo que tem, com base no planejamento que você vai fazer, as oportunidades que vão surgir. Então, o que vai ter de pauta, de discussão que eu posso usar para ampliar minha base, que posicionamento político eu posso ter que vai trazer mais gente para que faça sentido, né, que tenha sinergia com quem me trouxe até aqui. Né? É não fugir muito daquilo que te elegeu, para que você consiga construir um caminho sólido e ir ampliando base. Legal. Mandato. Pessoa foi 8 anos de mandato, tá 2 anos fora. Quer sair a deputada estadual ou federal. O que você aconselha nesses próximos 2 anos? Ela precisa se manter em evidência e mostrar que ela continua atuante de alguma forma. Então, mostrar que conhece as coisas da cidade, ou você falou para deputado federal? Estadual ou federal. Se for estadual, é mostrar que conhece os principais problemas, que sabe como resolver, que acompanha as discussões que são importantes para a cidade, que está presente ali na comunidade. Então, se manter na rua, se manter em conversa com as pessoas, manter a coisa assim. Porque o que as pessoas buscam, na verdade? Eu preciso que essa pessoa seja referência em alguma coisa para que eu vote nela, né? É ter a questão da representatividade. Quem que ele está representando e o que ele está fazendo por essas pessoas que ele está representando. Então, se mantém em evidência de forma positiva, né, com pautas que tenham relação com as pautas deles, com o público que ele já tem, né? Então, consolidar essa base é o mais importante. Legal. Agora, a pessoa já está candidato, vamos dizer assim, porque a gente vai ter alguns candidatos. A pessoa foi candidata, não ganhou. Uhum. Não ganhou para vereador, não ganhou para prefeito. Provavelmente vai tentar um salto para estadual ou federal. Se já não ganhou essas eleições,
acredito que existe algo a ser melhorado. Sim. Né? Se já não teve sucesso a eleição de prefeito ou vereador, para ser deputado estadual ou federal, precisa ter uma evolução aí nesses 2 anos. Existem alguns casos assim que eu vejo, a pessoa quer sair, às vezes nem tanto para ganhar, às vezes sonha, mas sabe que vai ser algo para voltar para a próxima eleição e conseguir a execução, né? O que você aconselha também nesse período aí? Olha, a estratégia em si, ela é muito parecida, até independente do pleito, vamos dizer assim, né? A pessoa precisa se manter em evidência de uma forma positiva que mostre o que ela está fazendo por aquelas pessoas que ela representa, né? Então, o que dá para fazer? Além das redes sociais, que é uma coisa que é relativamente barata, não toma tanto tempo assim, e dá para você manter uma boa relação, fazer impulsionamento e se manter em evidências com coisas que tenham a ver com a tua pauta. Pegar uma matéria, pegar uma... Você pode... Quando você acompanha o que está acontecendo, você pode fazer posicionamento sobre aquilo. Então, aconteceu, vai mudar algo. Por mais que ele não esteja, por exemplo, dentro da Câmara de Vereadores, ele pode acompanhar o que está sendo feito lá. E dando a opinião dele. Se eu fosse, eu faria isso. Exatamente. Isso aqui deveria ser melhor avaliado, esse projeto tem falha nisso. E até fazer mobilizações no sentido de, por exemplo, olha, esse projeto aqui deveria ser aprovado de tal forma. Eu fui lá, falei com o presidente da Câmara, falei com o vereador tal, para a gente poder conseguir. Então, mostrar articulação é importante, mostrar conhecimento sobre a cidade, sobre os casos, das coisas que estão acontecendo, marcar posicionamento político é importante, comentar sobre as coisas da cidade e outras coisas também, dependendo do nicho, né, ou da área de atuação. Ele pode lançar livro, ele pode fazer palestra, ele pode promover ciclo de reuniões. É importante que ele se mantenha sendo visto por uma forma boa. Não pode desanimar, né? Porque ele não executou, não tem exatamente, né? Assim, eleição é um processo difícil, né? Às vezes o cara até fez tudo certinho, mas em função de ter gente com mais experiência, mais recurso, não deu para ele entrar daquela vez, né? Então, é importante saber, fazer um planejamento. Assim, ó, eu tenho 2 anos para minha próxima eleição. Como é que eu quero ser reconhecido? O que eu preciso fazer as pessoas pensarem ao meu respeito, né, que é o que a gente fala da reputação, para que eu tenha chance delas votarem em mim? Então, como eu quero ser visto para que essas pessoas votem em mim? O que eu tenho a oferecer que casa com a dor delas, né? O que é a principal dor dessas pessoas? O que elas buscam em um político? Tá, então eu vou tentar trabalhar isso, vou tentar mostrar, seja por meio de conteúdo, seja por meio de palestra, seja por meio de entrevista, seja escrevendo artigo para um jornal, seja participando de um podcast, dando entrevistas. O quanto eu conheço da realidade delas, o quanto eu sei os caminhos para ajudar a solucionar. Então, é um pouco isso, assim, de uma forma geral, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo aleatório. Se é um cara que é da proteção animal, ele vai precisar continuar atuando nesse sentido. Então, fazendo denúncia, acompanhando legislação, tanto local quanto nacional, que trata sobre o assunto, mostrando que está dando suporte para as organizações, para as associações, para protetores individuais. Ele pode fazer todo dia dicas, por exemplo, de como cuidar do pet, de como cuidar dos cachorros, das principais doenças que acometem, dicas de treinamento, até de adestramento, né? Então, ele precisa mostrar para as pessoas que ele é uma referência na pauta animal, em todos os aspectos que são as principais dores das pessoas. Então, dá dicas, por exemplo, de lugares na cidade para levar o pet. Onde você pode levar seu pet para brincar? Como denunciar maus tratos? Como é que você faz, por exemplo, se a cidade tem um serviço de castração pública? Como é que você faz? Se a cidade tem um serviço de hospital público, como é que você faz para levar o seu bicho lá? Tudo que tem a relação com a pauta animal nesse sentido, né? E aí também não cair na coisa de ficar só mostrando desgraça, porque quem gosta muito de proteção animal, de bicho, também não às vezes tem um pouco de aversão de ficar vendo. Eu trabalho com essa pauta bastante, aí tem gente que fala assim, eu nem abro o vídeo pra não... Exatamente, pra porque não choca, ver. porque se sente mal. Realmente, são imagens... Tem algumas imagens fortes. Tem um cliente meu que é da pauta família, assim... Não por ser de direitos, essas coisas, mas digo proteção à família mesmo, assim, sabe? E esses dias ele postou um vídeo de um abuso infantil. Pô, tá pesado demais. Aí eu falei pra ele, cara, eu não consigo ver o vídeo pra te falar se você deve postar ou não.
Tipo, eu, se você já tem particularmente. essa dúvida, já não posta. Aí eu falei pra ele, cara. então assim, então você vai definir. A minha opinião é não posta, assim, Sim. entendeu? Assim, ele postou, o Instagram derrubou, assim, mesmo Ele com tudo, derruba. mesmo com tudo, com Tarjado, e tal, derrubou. Que assim, sério mesmo, eu falei pra ele, você pode falar sobre o assunto, na minha opinião, defender, você tem condições de punir a pessoa que fez, então vá atrás disso, mas não acho que precisa explorar o vídeo dessa forma. Até porque a gente tem que ter em Fica mente muito pesado. o seguinte: as redes sociais são para relacionamento e entretenimento. As pessoas não entram lá para ver desgraça. As pessoas querem se distrair. Só quer ver coisa ruim que o jornal lá e assiste, entendeu? As pessoas querem entrar lá para passar o tempo, para esperar consulta, para no trânsito. Elas querem desopilar a mente. É o momento que elas têm de, cara, deixa eu sair aqui da minha vida real, deixa eu ir para isso aqui. Então elas querem rir, elas querem se emocionar, elas querem, de certa forma, elas buscam bons sentimentos, vamos dizer assim. Tanto se você pegar uma programação numa TV aberta, a maior parte da TV aberta é entretenimento. E na parte do jornal, hoje em dia, que tinha muita notícia ruim, que praticamente o que mais vendia, se você pegar hoje, tem muita matéria sobre turismo dentro de uma série sobre turismo dentro de um jornal hoje, visitando cidades, nos jornais locais tem série mostrando coisas boas. Começou a mudar isso. Por quê? Sim. Porque a gente tá numa sociedade que tá cada vez mais problemas psicológicos, cada vez com mais dificuldades. A pandemia, tudo mudou, né? A internet, celular, o mundo deu uma mudada boa. E a sociedade tá passando por isso e as doenças vão mudando, as formas vão mudando. Na rede social, a mesma coisa. A pessoa tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que tem coisas que dá pra realmente explorar e mostrar, e tem coisas que tem que tomar um cuidado. Aí é uma questão, assim, de linha mesmo, né? Assim, o que eu tento sempre fazer? Eu tento sempre ir pro propositivo, que é a orientação que eu dou pros meus clientes também. Então, assim, você tem um assunto que é um assunto doído, difícil, assim, você pode trazer o assunto, mas vai pro propositivo. Apresenta a solução, né? Traz o que já está sendo feito para que aquilo seja resolvido. É meio que assim, pincela o problema, mas não aperta a ferida, sabe? Assim, porque nas redes sociais as pessoas não estão interessadas nisso. É um espaço... Pode até parar de seguir. Exatamente. É um gatilho mental que causa É horrível. uma dor. Por exemplo, uma das coisas... Isso eu acho que melhorou um pouco, mas antes era um erro muito comum. Agora as pessoas falam, isso tem gatilho, né? E a pessoa escolhe se quer ver ou não. Mas, por exemplo, com relação a estupro, a coisas principalmente voltadas à violência contra a mulher e tal. Quem é de defesa, né? Quem defende a mulher, às vezes fica postando um monte de vídeo de mulher sendo maltratada. Exatamente. Então, assim, esse é um cuidado. Porra, pra quem é teu público? Isso vai dar bem com o teu público? Ou isso vai dar um gatilho ruim? Sim. Então, assim, por exemplo, em relação à causa animal do que a gente tava falando, eu mesma deixei de seguir muitos protetores e muita gente que eu achava até legal, porque começou a mostrar. Tinha até um prefeito, não vou lembrar de onde é agora, mas é um prefeito super alinhado, assim, com a questão animal, só que ele começou a mostrar muito caso de maus tratos e cara, imagem muito pesada, assim, cachorro todo estrupiado e tal. Cara, não quero ver aquilo. Assim, eu tenho até o desejo de ajudar. Sim. Mas eu não quero ver aquela cena, porque aquilo não, assim, não é o tipo da comoção que precisa, pra quem já gosta de bicho, ver aquilo, entendeu? Do mesmo jeito de, pra quem gosta e se atenta à questão da proteção das crianças, ficar vendo esse tipo de vídeo, né? A única coisa que eu gosto de ver na causa animal é maltratando os que maltratam. Aí eu vou ser bem sincero os caras sendo presos, aí é a né? minha parte humana mais aflorada da vida. Os caras sendo presos, eles não sabendo responder e o cara dando ordem de prisão. Aí eu vou falar pra você, aí é uma parte que me deixa bem felizinha. Eu gosto de pôr no vídeo essas coisas assim, ó. Quando o cara... Você tá preso, meu filho. Vai pra série, você vai pagar pelo que você fez. Aí é uma coisa que dá uma satisfação pessoal em mim. Dá, né? Agora, de livrar o bichinho daquele sofrimento. Agora o bichinho é maltratado. Não precisa. Assim, acho que tem outras formas que você pode comunicar o problema, falar da gravidade do assunto, mas trazer a solução. Ir pro lado propositivo, ir pro lado de que... Até pra trazer as pessoas. Falar, olha, eu não vou mostrar isso aqui, é muito ruim, é muito triste. Quem acompanha sabe o quanto isso é sofrido, mas a gente tá aqui pra dizer que essa situação tá sendo resolvida e que a gente precisa, sei lá, de doação, ou que a gente precisa de um lar temporário, né? E que a gente junto aqui vai conseguir se mobilizar pra que casos como esse não voltem a acontecer. Você passou o que você precisava. E mostrar coisas boas. Né? Mostra um hospital veterinário sendo construído, né? Mostra. Eu
tem um cliente meu que ele faz todo sábado e domingo, ele posta só coisas boas de animais. Ai, assim, sabe? que legal. É bem bacana. Então, sábado e domingo é um animalzinho fazendo gracinha, aqueles cachorro ligeiro que pula muro, faz um monte de coisa. Então, assim, é muito... Eu confesso pra você que eu uso isso como terapia. É muito bom. Cara, não tem coisa melhor pra quem gosta de bicho do que ver vídeo de cachorro. É muito bom. Assim, o rosto, o semblante da gente muda na hora. Eu tenho um monte de figurinha de cachorro olhando. Estressado, não sei o que, você pega, vai ver um videozinho de cachorro. Cara, o coração chega a dar uma acalmada, assim. Muito bom mesmo, muito bom. Então, assim, ele usa muito isso, principalmente sábado e domingo. Porque ele fala, a semana inteira já é pesado, só trabalha, não sei o que lá. Eu posto coisas, uma pesada, uma resolução, tal, ele tenta intercalar. Aí ele falou, meu assunto já é um assunto pesado. Que ele cresceu em cima da causa animal, cadeia para maus tratos e tudo mais. Então já é um assunto muito pesado. E aí, final de semana, que a pessoa tá em casa, relax, eu vou postar mais animal dolorido. Aí ele tem que intercalar durante a semana, um antes e depois, porque é uma coisa que alegra. Sim, dá pra fazer dica de filme com cachorro. Sim, então tem dá muita pra fazer coisa. dica de lugar legal pra ir com pet no fim de semana pra passear. Dá pra fazer coisa, por exemplo, dos tipos de guia. Que tipo de guia você deve usar pra passear com o seu cachorro? Eu agora tô começando a saber mais sobre canicross, por exemplo. Que é um esporte que a galera ainda não conhece, que é você correr com o seu animal. Então, como é que funciona isso? Trazer um especialista, às vezes, pra falar dos benefícios disso pro cachorro e pro dono. Cara, então assim... Tem infinidade. Uma infinidade de coisas que em você todos pode... Os segmentos, em todos os segmentos. Cara de direita, tem muita monte coisa pra falar sobre cara de esquerda, tem muita Exatamente. É só fugir dessa coisa do sensacionalismo, da mesmice. É lembrar que as pessoas estão ali pra ver coisas pra se entreter, pra se emocionar. E isso é uma coisa importante também, que assim, não precisa ser necessariamente pra ser um bom conteúdo, porque quando a gente fala de entretenimento, as pessoas acham que é só fazer rir. E entreter não é só fazer rir, é você emocionar a pessoa. Sim. Você pode causar um sentimento bom, você pode fazer a pessoa rir, você pode fazer a pessoa se emocionar, você pode fazer a pessoa lembrar de uma coisa legal da infância, você pode fazer a pessoa se emocionar porque ela se identificou com o depoimento de alguém, sabe? Tem várias formas de fazer. Tinha um canal no YouTube que milhões de seguidores que chamava Nostalgia, só falava sobre coisas antigas. Então, assim, não fazia você rir, mas... trazia um sentimento... Conectava, porque tinha a ver com o que você viveu. Nossa, é minha época isso aqui, nossa, eu tô velho, faz tanto tempo. Então, essas coisas, conexão. O político tem que gerar conexão. Eu sempre penso assim, Fabi, tipo assim, o cara não é só chamar atenção. E outra, quer chamar atenção? A melhor forma de chamar atenção não é só colocando melancia na cabeça, né? Não falava assim, acho que minha mãe falava isso pra mim. Quer chamar atenção, põe uma melancia na cabeça. Acho que minha mãe falava isso pra mim. Então, assim, não é só colocar uma melancia na cabeça. Quer chamar atenção? Cria uma conexão. Sim. Crie uma conexão com o seu eleitor, em vez de ficar colocando a melancia na cabeça. Isso vai te dar reputação além disso. Por exemplo, você vai falar do aniversário da cidade, né? Que é um cuidado que você precisa ter, porque Brasília tem muitos municípios. O Brasil tem muitos municípios. E cada município tem mais de uma data tem a data de fundação, a data de emancipação. Então você tem que ali meio ver qual que é a data que você vai querer falar, porque tem essa dissonância, essa discordância das datas. Mas se você resolver fazer uma felicitação pela cidade, pelo aniversário da cidade, o que a maioria dos prefeitos faz é meter um card de feliz aniversário à cidade tal, ou parabéns cidade tal. Cara, olha que coisa impessoal, olha que coisa tão sem... né? O que você pode fazer para fazer um aniversário legal? Cara, conta uma história sua sobre a cidade. Fala de alguma coisa que você lembra que aconteceu na cidade há não sei quanto tempo atrás. Traz alguém que é da cidade, que é uma pessoa representativa, né? Uma liderança da cidade, para falar uma coisa legal e faz uma construção bacana para dar parabéns para todo mundo que é da cidade pelas conquistas que foram feitas, né? Então, trazer a conexão, na verdade, é mais importante até do que chamar a atenção, pura e simples. Bacana. Vou fazer uma pergunta para você que conhece essa área muito melhor do que eu. Qual que é uma forma que você acha que é boa de um prefeito ou vereador até lidar com a imprensa? Para que ele tenha uma ação positiva, assim, que a imprensa veja o mandato dele positivo. Eu vejo que alguns governos fazem coletivas toda semana, fazem... o que é básico, que eu sei, é que envia todo dia, envia matérias da prefeitura para as imprensas. Mas um prefeito mesmo, assim, tirando a parte da prefeitura institucional, um prefeito se dá bem com a imprensa, o que você vê que é importante? Cara, a principal questão é o relacionamento. Então, assim, o ideal é que ele construa esse relacionamento antes até dele se tornar prefeito, né? Que ele já tenha... o que faz você ter um bom relacionamento com a imprensa? Acho que é bom começar daí.
Primeira coisa, respeitar o profissional. Então, respeitar prazos de deadline, de chegada para entrevista, não se atrasar, né? Ser realmente correto e honesto no sentido de que só falar aquilo que você realmente tem certeza. Então, não vender para o jornalista uma coisa que não seja factual, que não seja de verdade, né? Que não tenha de fato acontecido. E ter a transparência, né? Assim, deixar as portas abertas para que quando aconteça uma crise ou alguma coisa, o jornalista tenha a segurança de ligar para a assessoria do prefeito ou para o prefeito e conversar para tentar de fato entender. Então, manter relacionamentos, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, fazer uma agenda com jornalistas, fazer um café da manhã com jornalista. É você ter a preocupação, às vezes, de vez em quando dar eu chamo de bifinho, né? Pra gente que é do mundo pet. O jornalista gosta de um bifinho também. O que é um bifinho? É você separar uma exclusiva para ele de vez em quando. É você fazer um agrado de dar um furo, que é uma coisa legal e que não vai prejudicar ninguém, mas que é uma informação que ele vai sair na frente. E equilibrar isso, né? Assim, você... eu tinha muito isso quando eu era assessora de imprensa do governador, que era o quê? Antigamente as pessoas, porque você tinha só o peso da TV, e aí as pessoas tinham a Globo e o SBT. E todo o resto era, cara, é o resto. Uhum. E eu sempre tratei todo mundo igual. Assim, cara, todo mundo tem que ter um espaço para falar com o governador. Se essa TV existe, ela tem um público cativo, sim, que merece também atenção. E não só isso, assim, o cara que hoje tá no SBT, amanhã ele pode estar na Globo. Uhum. E aí, se você não construiu um relacionamento, você se lascou. Sim. Então, tratar todo mundo bem, receber todo mundo, conceder entrevistas. Se for uma coisa, num caso, olha, agora eu não posso, mas eu posso falar com você amanhã, a gente pode marcar uma entrevista, né? É se manter realmente aberto para a imprensa. Falar a verdade, olhar no olho do jornalista. Quando não souber de uma coisa, falar, olha, isso que eu realmente não sei, eu vou procurar saber, eu te trago informação. Não passar informação errada. Não passar furo fake também, né? Que, tipo, às vezes até no intuito da maldade política, passa uma coisa pro jornalista que não é verdade. Uhum. Então, acho que isso forma, assim, um bom relacionamento, né? Você manter o jornalista, de fato, atualizado sobre as coisas da prefeitura, do governo, enfim, da cidade como um todo. Dar os bifinhos, né? De vez em quando dar exclusivas, furos, coisas que eles possam sair na frente, né? Uma vez ou outra de outro veículo. Você manter um bom relacionamento, às vezes, de uma pauta que nem é interessante para você, mas que para o jornalista vai ser, e aí você passa um contato, passa uma fonte, passa um personagem. Fazer agendas de relacionamento mesmo, café da manhã com jornalistas, ajudar, porque assim, é muito difícil o trabalho do jornalista ali também, de ter que todo dia ter pauta, ter coisa para falar e tal. Então é melhor que você tenha pautas positivas, né? Então também ter uma gestão em que não fique só em torno da agenda do prefeito, para que você tenha pautas para dar para os jornalistas com frequência das outras secretarias, de coisas que estão acontecendo. Ter esse trabalho junto, porque o objetivo é meio que comum, né? Que é informar a população. Uhum. Então, se você tem um bom relacionamento com a imprensa, isso te ajuda bastante na gestão do teu governo mesmo. Acho que o caminho é por aí. Bacana, bacana. Mandato acontecendo, coisas boas e crises vão acontecer. É muito difícil um político não passar por uma necessidade. Sim, né? Claro. É praticamente impossível, na minha opinião, mas só questão de tempo. Sim, com certeza. Só questão de tempo para ter alguma coisa, um secretário, alguma coisa sair fora do local. Mas saber lidar com isso é muito importante também, né? Você acredita? Normalmente você atua como alguém de fora, normalmente de uma comunidade. Você já foi a pessoa interna. Sim. Né? Não sei se tinha alguém de fora que atuava. Não, mas, na época não. Na época não. Mas hoje você atua como uma pessoa de fora, às vezes com uma equipe interna. Sim, a gente atua como consultor. Então, eu atuo como consultora. Como que é esse relacionamento, primeiro? E como que você vê que um consultor agrega? Como que o consultor agrega dentro de uma comunicação que tem as pessoas internas da equipe interna locais, que eu acho muito importante e excelente, e acho excelente ter um consultor também de fora para ter outra visão. Como que você vê isso? Que coisas você vê assim que a percepção é melhor e consegue dar um desempenho melhor? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Inicialmente tem um estranhamento. Sempre tem um ciúminho. É um estranhamento normal, assim. E não é Chegou agora, quer sentar na janela? Não é nem só o ciúminho, mas é assim, o que a gente mais escuta, e isso tanto em campanha quanto em mandato, mas você não é daqui. Mas aqui é diferente. Aqui isso não funciona, aqui não é assim. O que a gente faz?
Primeiro, a gente já lida com esse estranhamento, que a gente sabe que é normal, isso é meio do ser humano mesmo, assim, até um sentimento meio de proteção, né, do mercado, de, é meu lugar aqui e tal. Então, a gente deixa sempre muito claro de que a gente não tem o intuito de tirar ninguém, de puxar tapete de ninguém, nem nada disso, que a gente tá ali como consultor. A principal diferença que eu acho que consultores têm, assim, no meu caso, no caso do Vitorino, é a experiência. Você ter a experiência de outras cidades, de outras prefeituras, de outros governos, uma experiência que é uma experiência nacional, né, do país todo. O Vitorino já teve... eu falo do Vitorino porque a gente acaba atuando junto, né? Na maioria dos projetos eu atuo em conjunto com ele. Então, é um profissional experiente, com mais de 20 anos de experiência em comunicação política, que já atuou em todas as regiões do país. E já passou por quase todos os tipos de crise que um governo pode ter. Então, pandemia, greve, falta de recurso, problema de segurança, problema de saúde. Sabe que ação levou a que reação, né? Assim, que estuda a comunicação, que entende a sociedade, né? Que entende como é que o servidor público pensa, porque boa parte também dos problemas de prefeitos e de governos nasce ali da insatisfação do servidor público. Né? Então, que tem um conhecimento vasto nesse sentido, eu acho que é nisso que o consultor mais pode agregar. É trazendo essa experiência, essa vivência, esse conhecimento técnico da comunicação, do marketing político, para agregar naquela equipe que hoje já estava ali ou que acabou de entrar junto com um mandatário novo. Né? E montar essa estrutura da comunicação, explicar como é que a comunicação funciona, saber... A divisão da destinação dos recursos, quanto que você precisa, por exemplo, quando você pensa você vai montar um projeto de um programa de governo que seja, você tem que pensar em quanto você vai destinar para comunicação, porque não adianta você fazer um projeto de governo que você não vai atender as pessoas, que você não vai conseguir comunicar para as pessoas que aquele projeto existe. Então, qual o percentual que você deve destinar para comunicação, quanto que vai para o impulsionamento, quanto que vai para a TV, quanto que vai para a mídia impressa. A expertise de um consultor para isso é que eu acho que é o principal diferencial, né? E a gente sempre tenta trabalhar de uma forma muito integrada. A gente também acredita que quem está na gestão tem muito para contribuir. Então, normalmente, a gente apresenta um planejamento, aprova, troca uma ideia junto com quem tá ali. A gente nunca chega com uma coisa assim, de tipo, vocês não sabem absoluta, nada, né? Uma verdade absoluta. Não, até porque, tanto para campanhas quanto para mandatos, a gente estuda muito o lugar. Então, a gente não chega sem conhecer a realidade do lugar. A gente faz pesquisa qualitativa, a gente estuda, a gente conversa com pessoas que já atuam na área. Então, a gente chega com uma base. A gente nunca começa um trabalho sem antes fazer um diagnóstico. Então, esse é o primeiro passo. Tanto o diagnóstico... Que é um livro, o diagnóstico de vocês. Jesus amado. Você tá louco. Que não é um diagnóstico, é um livro. Você tem que falar a verdade. Você escreve um livro sobre a pessoa, se você quiser publicar a biografia dela e a história da cidade, história econômica, a história a gente política da cidade, forte. Você pode publicar ali. Aquilo já tá salvo um arquivo da realidade. Então, a gente vem realmente com uma base consolidada para poder saber como atuar ali. E a gente escuta as pessoas que também trabalham lá, porque isso é importante. E a gente entende que cada lugar tem a sua especificidade, né? Então, a gente traz a experiência da gente, entendendo o cenário que está lá, ouvindo as pessoas que já trabalham lá e analisa para tomar a melhor decisão e para passar para o gestor a melhor decisão, porque, na final das contas, a decisão é dele. A gente, como consultor, a gente orienta, a gente fala, olha, esse aqui é o melhor caminho, por isso, por isso, por isso, mas a decisão final é sempre do gestor. Então, acho que essa é a principal importância de um consultor na comunicação, né? De ter peças importantes que saibam o que fazer. Até porque acontece muito, por exemplo, quando o mandatário assume, é o primeiro mandato dele levar as pessoas de confiança. E não necessariamente as pessoas mais técnicas, né? Que têm mais experiência. Então, o consultor, ele traz essa bagagem para ajudar nessa montagem e nessa manutenção de uma comunicação eficiente para um bom governo. É importante ter as pessoas de confiança do lado. Sim, com certeza. Você não vai chamar o inimigo para ser seu... Né? Exato. Você não chama o seu inimigo para trabalhar na sua empresa, você não vai chamar o inimigo para... Tem gente que fala assim, tem um cliente meu que ele chamou um amigo dele para ser secretário dele, mas competente tecnicamente. Aí só coloca os amigos. Aí ele respondeu, quer que coloque os inimigos? Se eu colocar o inimigo, vai acabar com o meu mandato. O que a gente gostaria, né? O cenário, vamos dizer assim, ideal, é que houvesse uma pessoa de confiança que fosse técnica, né? Sim, que tivesse... no caso era técnica ainda, mas é muito raro isso acontecer. Até porque, o que acontece muito e aí a importância dos consultores tem a ver com isso também.
O que acontece muito em governos e prefeituras? Os salários são muito baixos se você for comparar com o mercado, com o corporativo. Secretário, principalmente. Então, assim, um secretário ganha, sei lá, 20, 30 mil por mês. Cidade boa. Cidade maior. Cidade menor é bem menos. Vou falar pra você, porque me ofereceram isso esses dias, tá bom? Tá bom. Secretário pra ganhar numa cidade de... Acho que 80 mil habitantes, 70 mil habitantes, é 6 mil reais por mês. Pois né? como é que você vai ter o cara 6 mais... 6 mil reais por mês. E o cara assinando, né, coisa... Não, você ser ordenador de despesa, né? Porque você é responsável pelo orçamento da sua secretaria, que é $500 mil por ano, $1 milhão por... Você é responsável por orçamento de 2, 5 milhões por ano e você ganha 6 mil reais por... Se der um problema no orçamento, você tem que pagar do seu bolso. A conta não fecha. Então, esse é um problema que acontece muito também nas instituições públicas. Você não consegue levar bons, excelentes profissionais técnicos por conta do salário. Então, normalmente, quem topa ser secretário ou é um cara que tem muito amor pela causa, vamos dizer assim, e vai pela cidade ou ou é alguém que tem aspiração política. Então, dificilmente você consegue um cara muito bom, técnico, de excelência, por conta do salário. O cara não vai sair da empresa, do corporativismo, do privado, para ganhar tão menos no serviço público, né? Então, você acaba tendo... Tem cidades menores que não tem também. Que não tem nem o cargo, né? Não tem. Não tem o técnico pro cargo. Sim. O técnico foi embora da cidade. Sim, você não acha profissional, porque a cidade ficou tão pequena. Um cara é engenheiro. O cara fosse, cara, eu não vou ficar numa cidade de 5 mil habitantes. Sinto muito. Se eu for engenheiro numa cidade de 80, de 100 mil, na cidade de pobre da região dele, se ele for pra uma capital, ele vai faturar muito mais, ganhar muito mais do que ele sendo um secretário da cidade dele. Que é a verdade, né? Sim. Infelizmente. Tinha que ser revista essas coisas, mas aumentar o salário de secretário, a gente como de comunicação sabe o que acontece, né? As pessoas já piram na então, batatinha. A população não entende bem. É difícil, assim, a população não entende. Mas isso acontece muito. Então, daí a dificuldade da importância de você ter o consultor, porque o consultor, ele consegue, mesmo com profissionais talvez não tão técnicos, mas minimamente qualificados, orientar para que seja feita uma boa comunicação. E tem consultoria em outras áreas também? Tem, sim. Tem consultoria para resgate, por exemplo, para conseguir valores do governo federal, estadual, que é para a pessoa conseguir tem consultoria programas. De parte de tecnologia, né, para você hoje em desenvolver. Dia de implantação de consultoria financeira de prefeitura e tal, para a pessoa conseguir colocar as contas em ordem, conseguir saber ter o melhor resultado, saber cobrar de uma forma eficiente, com menor custo. Sim. Então, tem várias consultorias de comunicação, também existe. Né? Sim, é isso. É mais uma. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eleição. Passou. Graças a Deus. Cada uma. Cada eleição, Jesus amado. Mas eu queria que você falasse pra mim o que você viu diferente nessa eleição aí de 24. O que você acha que você fala assim? Não, isso aqui tava um pouco diferente do comum, assim, da de 2018, né? De prefeito, 2018 a 2024. E o que você acha, assim, que tava chamando um pouco mais sua atenção nisso? E se quiser contar, assim, eu gosto de saber a história de eleição, amo bastidores de eleição. Nossa, eu fico sempre perguntando pros amigos. Então, o que você acha que você aprendeu, assim, uma história legal, uma coisa que aconteceu com você, que você acha que foi bacana, uma lição? Ou uma coisa ruim também, eu gosto de perguntar. Olha, eu digo que cada campanha é uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, né? Porque, assim, o que você aprende em campanha é uma escola. Não tem como você entrar e sair de uma campanha sem ter aprendido algo. Seja no campo técnico, seja no campo de desenvolvimento pessoal, né? Então, toda campanha, eu acho que eu saio melhor, mesmo quando a gente não vence uma eleição, né? Que acontece. Você faz várias campanhas, tem campanha que você ganha, tem campanha que você não ganha, mas em todas elas você aprende algo. Se você ganha todas, você tá mentindo. Então, assim, coisas que eu percebi na eleição passada. As campanhas começaram muito antes. E é o que eu tô vendo se repetir para a próxima. Você já tem agora candidato anunciando que é candidato. Eu já tô fechado com gente. Eu não tô acreditando nisso. A gente já tá trabalhando para quem vem na eleição de 26. Obrigado, Deus. Isso é bom e ruim, né?
Porque assim, antes... Pra mim é esse momento. Não. Ai, porque que acontece? Antes, a gente não tinha vida a cada 2 anos. Agora não temos vida toda Agora sempre. a gente não tem vida direto, porque emendou os processos eleitorais. Cada eleição eu não tenho telefone de ninguém. Pode ser quem for. Então só assim, se for o advogado da campanha, que às vezes... Antes a gente tinha 1 ano pra cuidar ali das outras empresas, né? Sim. Pra cuidar da parte do educacional, de fazer os cursos, de gravar coisa, de tal. Agora, cara, todo ano é ano eleitoral, virou um negócio muito doido, assim. Então as campanhas estão realmente se antecipando muito, o que é bom do ponto de vista da comunicação. Quanto antes você se prepara, você constrói reputação, menos você gasta na eleição e mais chance você tem de vitória. Tô acostumando a dizer assim, o período eleitoral acaba, a campanha não. É meio isso, né? Assim, então, isso foi uma coisa que eu percebi. A outra coisa que eu percebi, mas aí eu acho que é um ponto negativo, que foi a espetacularização da política. Isso ficou muito mais evidenciado nos debates, né? São Paulo. Né? Mas São Paulo foi vitrine disso, mas você ter a política como espetáculo, como trampolim para ganhar dinheiro, como trampolim para ganhar reputação para outras coisas, que não só a própria política em si. E o cidadão já meio de saco cheio dessa chacota, assim, o próprio cidadão... A forma do cidadão, às vezes, de mostrar a indignação, às vezes também é fazendo graça, né? Então, você viu que aumentou... Voto no Tiririca. Protesto, voto de protesto. Mas não só isso, assim, nas redes sociais, no início da campanha, aumentou muito a quantidade de memes zoando os políticos, né? Então, teve aquela trendzinha do... isso não é um prefeito, isso é... Nananã. Então, várias outras trends que tiveram que mostravam um pouco do descárnio, né? Que estava virando a política, assim. Da falta de seriedade, da falta do comprometimento dos políticos com a política, com um projeto de país, né? Assim, então, isso foi uma coisa que, para mim, ficou muito evidente, que é um ponto negativo. E que eu acho que tende a se repetir de uma certa forma para 26. Acho que até pior. Assim, a gente vai ter muito influencer sendo candidato. Não que os influencers, gente, não sejam bons políticos. Eles até podem ser bons políticos. Mas o que a gente viu é uma tentativa da política virar... Cara, porque o que é a política para mim, né? A política para mim é a transformação da vida das pessoas. É você ter gente que realmente queira... fazer mudanças positivas, desde o pequenininho ali, da vereança, a cidade, o estado, o país, né? Então, eu vejo a política como uma coisa muito séria, muito importante pra gente e pro país, né? E o que eu tô vendo é que tem gente entrando pra política que não tem esse compromisso, que não tem essa visão, que tá ali pelo oba-oba, que tá ali pelo tipo, cara, eu já tenho todo o dinheiro que eu preciso na vida, eu já alcancei tudo que eu queria, então eu vou brincar de ser político, né? Então, eu tenho visto um pouco disso, em todos os níveis, de presidenciável a coisa. Uma coisa que vai pegar forte, eu acho, na próxima eleição, é a questão da segurança, mais até do que a questão da economia, porque é uma realidade que a gente está vivendo em praticamente todas as grandes capitais do país. Você está com São Paulo, com Rio, com Salvador, em situações muito delicadas já de questão de segurança. Então, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai vir. Segurança e economia, as duas coisas é pesado. Né? E aí, só que qual que é o problema da segurança? Você corre o risco de vir os extremos. Juntando isso com um pouco da direita, o extremismo da direita do tem que matar todo mundo, bandido bom é bandido morto. Então, o meu receio com essa questão da segurança, porque como isso está sendo uma dor do cidadão, é que isso seja explorado de uma forma que não vai ser uma forma que eu acredito que vai resolver. Porque eu acredito que a segurança se resolve com o social. Antes de fazer implementação de força... né, você tem que tratar a base. Se você não trata a desigualdade social, você não resolve o problema de segurança no país. Isso já foi o discurso de um cliente meu. Ele é candidato, ele era delegado de polícia e ele saiu candidato a prefeito. E ele falou assim, eu, como delegado, resolvo a coisa depois que deu errado. Eu, como prefeito, vou resolver antes de dar errado. Exatamente. É como se fosse a medicina preventiva. Isso. Você resolve antes de dar merda, vamos dizer assim. Mas é verdade. Então assim, quando você vai para a parte da segurança somente para a parte de punição, que eu acho que tem que ter, óbvio. Sim. Mas você não pode esquecer que aquilo foi gerado.
E que tem que ser resolvido os dois casos, né? Uma coisa não abandona a outra. É que a violência, Existem os dois tratamentos. Ela é o efeito colateral de um outro problema que não está sendo resolvido. Sim. Que é a falta de oportunidade, que é a dissonância, né? A diferença social das pessoas, das classes, que é a falta de oportunidade para os jovens. Educação. Que é você ter também uma coisa que é muito grave na política, que antes você tinha as empresas pagando os políticos para que eles fossem eleitos e que intercedessem por eles, né? O lobby e tal. Hoje você tem um lobby da criminalidade. Você tem as pessoas não sabem. o crime colocando políticos, elegendo vereador, elegendo prefeito, elegendo deputado. Concursos públicos também agora, recentemente, foram várias denúncias do crime, passando pessoas em concurso público para... você tá tendo já magistrado, você tá tendo outras áreas em que o crime está patrocinando e está levando pessoas do crime para essas coisas que são, vamos dizer assim, num estado paralelo, igual algumas cidades, né? Exatamente. Então, fornece água, luz, telefone. Isso é uma coisa que a gente precisa estar atento para a próxima eleição, eu acho, assim, Agora, voltando para coisa boa. Uhum. A coisa boa da eleição. A eleição é sempre muito bom. A gente que é doido, que trabalha com isso, a gente fica numa ansiedade enorme antes de começar. Quando tá no processo, a gente fala, pelo amor de Deus, por que eu entrei nisso? Tomara que esse troço acabe logo. E quando acaba, você fala, nossa, parece treino de acabou, academia. Meu Deus, cadê? Eu tô com agonia, não tem nada pra eu fazer hoje da campanha? Como assim, né? Vou falar pra você. E aí a gente já abstinência. fica na pilha de outra. Porque quem gosta muito disso, né? E campanha é um processo muito intenso, muito... Então, assim, de aprendizado, essa campanha eu acabei, no primeiro turno, eu fiquei cuidando, né? Eu coordenei uma campanha que a gente sabia que não tinha chance de vitória, que foi a campanha do Matheus Ribeiro em Goiânia para prefeito. Era a primeira vez que ele se candidatava a prefeito. Ele é um jornalista que foi durante muito tempo reconhecido. Ele chegou a apresentar, quando o Jornal Nacional fez aquela rodada dos estados, ele apresentou o Jornal Nacional como representante de Goiás. Legal. Então ele era conhecido pelo jornalismo, por algumas pessoas, apesar de estar há muito tempo fora da TV. Então ele ainda tinha um pouquinho de recall dessas pessoas que acompanhavam ele. Ele apresentou o principal jornal da cidade. Então ele era um pouco conhecido nesse sentido como jornalista. E aí a gente começou a apresentá-lo como político. Então, o que pra mim foi uma vitória muito legal, assim, e pro Matheus também. O Matheus sem recurso, uma campanha sem equipe, muito pequena, e ele conseguiu sair super na frente, assim. E pra mim, em especial, foi uma campanha... Porque foi, de fato, o Vitorino foi responsável pela estratégia, mas foi, de fato, a primeira campanha em que eu coordenei ela inteira. Assim, ela completa a TV, o digital, o impresso, e teve ainda um fator que foi um fator complicador, porque assumir essa campanha, isso não era o que estava previsto, não era para eu assumir a campanha desse jeito, né? Era para a gente ser o consultor e ter toda a equipe e tal, e acabou não acontecendo. Então isso teve uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa ruim é que isso me tirou de outras campanhas que era para eu estar atuando junto com o Vitorino. Sim. Mas a coisa boa é que isso me trouxe uma segurança profissional de, cara, eu fiz, sabe, assim. E uma coisa, por exemplo, eu sou... Fez bem feito. Eu sou... fez muito bem feito. Sofri um pouco, mas fiz, assim, porque normal, quando você não tem equipe e você assume muitas coisas, isso te consome, não é o cenário ideal. E o que acabou acontecendo além de coordenar isso tudo, eu virei redatora da campanha. Então eu escrevi todos os programas eleitorais, tudo bem que eram programas de 1 minuto, mas assim, eu escrevi todos os programas eleitorais, eu escrevi as principais peças de impulsionamento das redes sociais, eu escrevi o material impresso, e além disso, eu escrevi as guias de debate. Olha só. Então o treinamento dele pro debate, ele foi muito bem nos debates, foi um diferencial, todo mundo comentou, a gente conseguiu fazer cortes ótimos dele do debate. Então foi uma campanha muito bonita e muito bacana de se fazer nesse sentido. Apesar de ser uma campanha que a gente sabia que não tinha muitas chances de vitória, ter conseguido fazer o Matheus sair tão maior, inclusive do que exponentes da política de lá, como o senador, enfim, isso foi muito bom, foi muito gratificante e um reconhecimento do nosso trabalho e do trabalho dele. Ele foi um cara extremamente dedicado para a campanha, então ele realmente seguia as orientações que a gente dava, confiou no trabalho da gente. Ele tinha uma equipe pequena, mas muito disposta a fazer as coisas. Então, a coisa fluía, né? Assim, a gente teve muito problema com produtora de vídeo.
Sério? Assim, a gente teve 3 produtoras de vídeo durante a campanha. Trocou 3 vezes, cara. Nossa, nunca aconteceu isso comigo, graças a Deus. Nossa, mas assim, isso foi uma loucura. Assim, foi muito insano, mas conseguimos manter todos os programas no ar. Não teve nenhum dia que não entrou programa. Né? Então foi um desafio que foi vencido todo dia. E tinha uma coisa que foi diferente, que nunca aconteceu comigo. Uma produtora que fez todos os vídeos, todos os programas de televisão com celular. Interessante também. Esse é o case que eu nunca vi, pelo menos eu não conheço. É difícil, assim, mas... Todos os programas de televisão com celular. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando os programas de TV para pessoas analisarem a qualidade e tudo mais. Mas eu sou muito chato com isso. Muito chato mesmo. Eu não tinha o que fazer. Mas assim, realmente não foi um negócio que me incomodou. Quando eu comecei a ver o trabalho final, eu achei que conversava com... Óbvio, não é uma campanha de governador, uma capital. Mas pra necessidade que a gente tinha, foi muito melhor que os outros programas feitos óbvio, muito melhor escrito, sabe? Os outros programas. O redator foi muito bom na escrita desses programas. Mas, sim, bateu de 10-0 nos outros programas que tinham produtoras caríssimas. Sim. Então, que tem muito a ver com isso. O conteúdo, assim, claro, uma produtora é muito importante. Sim. Eu acho que a qualidade que você tem ainda com uma equipe de produtora, ela não se equipara a um celular. Acho que dá pra fazer, se é o recurso que você tem, se é o que você tem pra fazer, vambora, a gente faz e faz acontecer. É loucura. Eu imagino. Não recomendo. Mas o principal é o conteúdo, cara. É a redação, é a forma como você vai comunicar, é a narrativa, é a consistência da narrativa do início ao fim, é você ter um arco narrativo condizente, é você ter uma linha que ela seja crescente do candidato, né? Que você consiga contar uma história que convença no fim o eleitor, né? Então isso é mais importante até do que muita coisa de produção, vamos dizer assim, né? Tanto que a campanha do Matheus, apesar da gente ter produtora, como a gente mudou de produtora 3 vezes, era um simples, não tinha muita coisa, a gente tinha menos de 1 minuto de TV, então a maioria era ele falando. A gente arriscou um ou outro mais assim, mas o que ele tinha de melhor era realmente o texto. Ele era um comunicador também, não era? Ele é um comunicador e o Matheus fala muito bem. E assim, ele nem precisava de TP. Que base. Ele internalizava super rápido o texto e já de bate-pronto. Então era muito fácil também gravar com ele. Ele era muito... A única dificuldade que a gente tinha, às vezes, era de tirar ele do jornalista. Porque acabava tendo a impostação da voz e tal, e aí ficava muito distante. Ficava imparcial. Então falava, volta a conversar aqui comigo, como você conversa naturalmente com as pessoas. E ele é muito carismático, muito inteligente, muito articulado. É um cara que realmente tem trabalhos na cidade, tanto o trabalho social quanto o trabalho dele de jornalismo, na denúncia das coisas da cidade, de melhorar e tal. Então foi muito bacana. E aí no segundo turno eu fui para onde o Vitorino tava. E aí, acabei ajudando na campanha de Porto Velho, da Mariana. Tive algumas outras coisas em alguns outros projetos com ele. Mas acabou sendo uma escolha que eu fiz, né? Assim, me envolvi no segundo turno em outros projetos, mas no primeiro turno eu fiquei só entre aspas, né? Com a campanha do Matheus. Muito grande. Que apesar de não ter sido uma vitória nas urnas, foi uma vitória porque ele saiu muito maior, porque eu aprendi muita coisa. Desde a conseguir lidar com essas questões, porque, cara, você trocar a produtora, e não foi trocar a produtora assim, tamo legal, tamo indo embora. Não, trocar a produtora quebrando o pau, e dizendo que não vai entregar material, e que não vai entregar o que tem gravado. E imagina. Você, cara, foi assim, muito, muito louco, foi muito desgastante. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. E foi uma campanha muito bonita, apesar de poucos recursos, né? Foi importante para o partido, porque foi uma campanha que marcou posicionamento num partido que estava ali meio em Goiás, né? Numa situação difícil, né? De rejeição e tudo. Então, acho que esse foi um dos aprendizados, assim, aprender a lidar com essas questões, ter conseguido escrever todos os programas, tipo, ser redatora e ser coordenadora geral do negócio, foi bem pesado, mas foi muito legal. E acho que é isso, assim, e participações de debate, né? Porque aí no segundo turno eu fui mais ajudar o Vitorino, tocar com ele, preparação para debate e tal. Mas foi um ano muito intenso, né? A gente teve imersão antes, então foi um ano, cara, pauleira, assim, a gente não conseguiu parar pra pensar em muita coisa. Foi um ano bem acelerado, com muito trabalho. Bacana. Mas acho que isso, assim, das campanhas de análise geral e de pessoal, acho que foi um pouquinho Como que você viu um pouquinho a campanha de São Paulo?
Fiz olhos. Cara, olhos. O meu sentimento era de vergonha, não vou mentir. Não, assim, você tem uma cidade como São Paulo. Abre o coração. E foi tão vexatório, cara, assim. Tudo, as discussões, você ter políticos experimentados caindo em bobagem, como aquele negócio da carteira de trabalho, sabe, assim. A gente já tinha mapeado o perfil do Marçal, sabia que ele era um cara extremamente provocador. Então, bastava os outros não terem dado palco, sabe? Que foi um pouco, assim, o que... Eu fico irritada com algumas coisas. Assim. Eu gosto. E assim, o que me irritava era ver a mídia repetindo com o Marçal a mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro. Uhum. Dando palco, entendeu? Muito. É dar palco pra maluco, pô. Mas é porque dá audiência. Sabe uma coisa que eu achei louco? Assim, vou falar pra você. Coisa que eu achei... Um dia eu tava trabalhando, aí eu comecei a ver, acho que assim... CNN no YouTube ao vivo e coloquei numa tela assim a CNN e tá aí o Marçal tava sendo entrevistado. No meio da entrevista, ele tava falando assim, ó, inclusive se você quer responder igual eu respondo aqui, quer ter firmeza como eu vou dar um treinamento assim, no meio da entrevista na CNN. E os caras não podem fazer, e os caras continuavam chamando ele, o cara tava vendendo. Então assim, ele usou a política pra isso. Ele ficou mais milionário do que ele já era. Mano, ele vendeu o curso pra caramba. Eu falei, gente do céu. Será que ninguém tá vendo? Porque um horário custa caro de uma propaganda. Sim, muito e o cara caro. Tava lá. E o cara tava fazendo propaganda em tudo quanto é lugar. Eu falei, ó, acabou de ganhar aí 500 mil reais fácil de horário publicitário no nível nacional, sem falar que o nome dele tá em todos os portais, tá em todos os lugares. Eu falei, gente, mas ninguém tá vendo isso, não é possível. E a imprensa isso chamando, ele dava entrevista das 8 da manhã até a hora que quisesse. E assim, aí vai do papel da imprensa, né, cara? Eu sou jornalista, mas tem coisa que eu falo, cara, estamos errando, não tá certo, sabe? Não é por aí o caminho. Você vai dar palco pra... Assim, claro, você tem que dar mesmo, né, espaço para todos os candidatos, os 5 candidatos que estão e tal. Mas não era igual, assim. A imprensa começou a ficar em função da agenda do Marçal. Sim. Então, tudo que o cara fazia virava notícia no Jornal Nacional, virava notícia nos principais jornais do país. Você tinha manchete da Folha de São Paulo, manchete do Estadão. No Maranhão, numa reunião com os vereadores lá falando sobre Marçal. Não, ele virou pauta, não só nacional, como internacional. O que aconteceu, meu irmão, que é doido, tá lá na Austrália, comprou um curso do Marçal. Eu queria deserdar meu irmão se eu pudesse. Cara, fala isso, tem muita gente, coitada. Cara, muita gente cai nesse golpe. Não, sabe, assim, então... isso me deixou envergonhada, assim. Tirando as brincadeiras à parte, eu acho que o Marçal tem as coisas boas e as coisas ruins. Acho que do ponto de vista de comunicação, ele fez muita coisa acertada, porque ele tinha um público certo pra quem ele tava falando, ele sabia o que falar pra aquele público, só que ele errou a mão. Assim, do meio pro fim... Sabe o que eu acho? Acho que ele não queria ser prefeito. Ele queria só visibilidade? É minha opinião. Pode ser. É minha opinião. Eu tive em São Paulo, eu tive com a turma dele ali, eu conheço uma turma próxima dele ali, e eu acho, assim, muito de perto, assim, que ele não queria. Não, então se ele não queria de fato ser prefeito, ele acertou. Ele fez tudo que ele queria fazer pra não... Porque ele percebeu que a política é uma publicidade gratuita, literalmente. Sim. De proporções... Assim, eu sempre falo assim, quem você acha que é a pessoa mais famosa do mundo? Você pode pegar um cantor, ele é muito famoso, mas ele não é o mais famoso do mundo. Pega Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, que são The Rock, que tem a rede social mais bombada do mundo. Eles não são as pessoas mais famosas do mundo. Tem gente que não conhece eles. Agora é difícil até uma pessoa mais simples não saber quem é o presidente americano. Que normalmente, mais tipo assim... Menos. Mas tipo, eu digo assim, acho que o político ele é muito mais conhecido pela população. Porque você chega, por exemplo, chega um youtuber num restaurante. Só quem é daquele segmento que segue aquele youtuber vai conhecer. Chega um Bolsonaro, chega alguém que é muito conhecido... Normalmente as pessoas, por causa do horário eleitoral gratuito, a publicidade... Eu acho que isso depende um pouco, André. Acho que depende do momento que a gente tá vivendo. Acho que o período ali da eleição, talvez. No período ali de campanha, que tá tendo programa eleitoral, que as pessoas estão mais em evidência, e que o eleitor tá mais focado pra campanha, talvez. Mas fora do período eleitoral, eu acho que isso não... Você não acha que o político, ele tá em todos os meios de comunicação? Não, porque primeiro você tem uma quantidade enorme de político. Assim, eu digo famosão.
Então, talvez você tenha isso, se você for pensar no ponto de vista de presidente. Não, presidente. Presidente o nosso, talvez. Mas assim, é capaz da gente fazer pesquisa e ter brasileiro que não sabe dizer quem é o presidente. O presidente do nosso Brasil? presidente do Brasil. Ah, eu concordo. Entendeu? As pessoas acompanham muito pouco a política. Não, eu concordo que pode ter pessoas que não conheço, mas você acha que, tipo, eles não conhecem o presidente, mas eles conhecem... Tipo, todo mundo conhece um jogador de futebol? Eu tô querendo comparar, tipo, as profissões. As pessoas conhecem mais os jogadores de futebol Do que um os político? Você acha? Sim, acho. Eu acho tenho que certeza. Não. Não acho, Sério? não, tenho certeza. Você viu, esses dias, eu tava vendo um TikTok, tem eu sei um que eles são rapazinho... muito conhecidos nas redes sociais, né? Tem um rapazinho que ele vai parando as pessoas e pedindo pra elas cantarem... Ele faz uma brincadeira assim, ele começa uma música e dá pro jovem continuar. Aí ele fala, agora canta o hino nacional. Ah, sim. Já viu? As pessoas não sabem. Mesmo quando ele começa, os jovens não sabem continuar. Então eu acho que a gente tá vivendo um momento que é meio isso. As pessoas não estão acompanhando tanto a política. A gente tem casos específicos que chamaram a atenção, não pela política em si, mas por outros motivos. Por exemplo, você vai ter o João Campos, que ficou nacionalmente conhecido, mas ele não ficou conhecido porque ele é político e nem pelas políticas que ele faz. Sim. Ele ficou conhecido porque ele é simpático, porque ele é bonito, porque ele é engraçado, porque ele pintou o cabelo de branco e brincou com a história do Nevô. Aí você vai ter o Manga, que também tá nessa pegada, porque virou notícia, porque tá usando muito a excentricidade. Mas se você for ver o dia a dia das pessoas, elas não acompanham a política, elas não acompanham nem o jornal. Pode ser porque eu vejo bastante. É que você é do meio, mas, e aí assim, fica é que na minha cabeça, assim, influenciada. a política tá na rádio, tipo, a notícia sobre política, muita notícia sobre política. Quem escuta a rádio hoje em dia? Não, eu digo o público política? o público mais que não tem acesso à internet. Por exemplo, eu fiz campanha em Timbiras, no Maranhão. Uma cidade muito pequena, muito remota, com 2 ruas asfaltadas, assim, uma das cidades mais pobres do Brasil. E assim, tinha um Lula tinha foto do Lula no hack da pessoa. Então, mas aí já é fã. É diferente, não é a média do brasileiro. Então, mas o que eu quero dizer, tipo assim, a política é um negócio que chegou num lugar que a pessoa não tinha celular, é um tipo de pessoa que não... Tipo, a gente fazia cadastro no WhatsApp, não tinha. Não, quem tem o WhatsApp é meu filho que estuda tal, você entendeu? Que pega a internet da escola, nesse sentido, assim, sabe? Mas ela é uma pessoa que ouvia rádio, por exemplo. Então, assim... mas é isso que nesse eu tô sentido, no mais remoto, eu acho que a política... Não tô falando, talvez esteja errado, é uma coisa na minha cabeça mesmo. Eu acho que é um mas eu acho que, assim, um pouquinho. Tá perto, assim. Talvez jogador de futebol, político e cantor, sei lá. Cara, não, quer ver um exemplo de uma coisa que pode acontecer em 26 e que te mostra isso? A gente tem uma chance enorme, se ele vier a ser candidato, do Gustavo Lima se eleger. Não, mas lógico, o cara é... Entendeu? E por quê? Porque ele é um cara famoso, conhecido nacionalmente, que é a primeira coisa que um político precisa ser se quiser ser candidato. Ele tá muito na frente da comunicação. Muito. Ele é conhecido nacionalmente, ele tem empatia, ele fala o que o povo quer ouvir. Então, assim, ele é infinitamente mais conhecido e mais empático do que qualquer outro candidato que a gente tem à presidência. Meteu um bolsa cachaça. Meteu um bolsa cachaça. Então, assim... Não tem como esse cara não ir bem nas pesquisas. Se esse cara disser que vem candidato, a gente tem uma forte chance dele combina realmente. Com ele, né? Falar um bolsa cachaça. Se é um outro que fala, pega mal, né? Imagina o Lula falando bolsa cachaça. Nossa, tá acaba com o Lula. Acaba com o Lula. Agora ele fala, todo mundo dá risada. Entendeu? Então, assim, por que o Marçal não deu certo? Porque o Marçal tinha uma rejeição muito grande. Ele cresceu muito do conhecimento nacional, mas junto com isso veio a rejeição. Gustavo Lima não. Gustavo Lima dificilmente vai ter uma rejeição. No máximo ele vai ter alguns que, eu acho que para ser presidente do Brasil precisa ter um negócio mais sério e tal. Mas só... Entendeu? Na Ucrânia... Em termos de... entendeu? Então, não é assim que funciona. É isso que eu tô te falando. Assim. A gente já teve outros casos. Então... De fato, as pessoas não prestam tanta atenção assim na política. Entendeu? Você pode botar Bolsonaro, Lula e botar qualquer um desses outros, as pessoas vão conhecer primeiro esses outros. Neymar, Robinho, sei lá, eu não acompanho muito futebol, mas... Qualquer um desses vai ter mais expressividade. Não precisa nem longe, tem um monte de influencer que eu nem conheço. E que as pessoas ficam... O povo que tá no Big Brother, que eu também não faço ideia de quem é. Mas assim...
é isso que as pessoas, a maior parte das pessoas no Brasil tá olhando. Elas não sabem dizer quem são os deputados do estado dela. Elas não sabem quem elas votaram pra Senado. Não sabem dizer nem quem votaram, entendeu? Então, não é bem por aí, não. Eu Entendi. acho que... Pode ser mesmo. Você me convencendo. Me convencendo que a minha teoria já tá indo por água abaixo. Aí, tá vendo? Não dá. O povo não gosta mesmo. Como é que vai resolver o país se o povo não gostar de política? Pois é, e isso é uma das coisas que eu acho que a gente precisa conseguir mudar. Eu e Vitorino, a gente conversa muito sobre isso, assim, que se a gente tivesse condições e tempo, a gente tem vontade de ter uma escola ou um curso, uma coisa voltada para as pessoas aprenderem sobre a política mesmo. Uma coisa, um dos clientes meu, ele resolveu ser candidato a deputado na época, porque ele era assessor da Assembleia Legislativa. Advogado, se formou, virou estagiário na Assembleia. Aí ele viu políticos excelentes, trabalhando até tarde, Natal, não sei o quê, com poucos votos, e políticos horríveis com muito voto. Sim. E aí ele falou assim, ele falou pra um dos caras lá, que era bom, trabalhava muito, ele falou assim, cara, mas quem falou? Porque pra ser político, você não precisa ter currículo, essas coisas. Você precisa ter voto. Sim. O que faz a pessoa ser política é ter voto, né? Que faz a pessoa se tornar um político é voto. Então, aí ele falou assim, cara, se eu fosse deputado no lugar desse cara aqui, eu seria muito melhor, ele falou. Seria muito melhor. Aí o cara falou, então se candidata. Aí ele falou, então tá bom. E aí ele demorou 4 anos aí daquela época, 4, 5 anos ali, se preparou pra tudo, foi candidato e ganhou. E realmente é um excelente político, assim. Mas o que gerou ele a ser político foi essa indignação, tipo assim, cara, tem um cara ali que é político e, pelo amor de Deus, cara. Só que realmente o que é necessário para ser político hoje é o voto e não o currículo da pessoa, não a entrega dela. E a gente tem bons políticos, né? Assim, isso foi uma coisa, um erro também que eu acho que veio junto com o Lava Jato, que veio junto com a participação da imprensa também, que foi a criminalização da política, a marginalização da política, né? Começou lá atrás, né? Com a história do Collor, que só tem Marajá. Então, assim, primeiro... É muito descredibilizado. Se cria um imaginário em torno da política de que, primeiro, ganha-se muito dinheiro, o que não é uma verdade. Eu falo que sou marqueteiro, o povo acha que eu sou milionário. Joga dinheiro, igual tem mala de dinheiro na porta do meu apartamento. Meu filho do céu, tá mal, tem mala de boleto, é isso que tem. Não é assim, as pessoas têm uma visão muito, muito, sei lá, idealizada de que político ganha muito dinheiro. E não é, assim, o político que, de fato, ele entra na política, ele tá perdendo muitas vezes dinheiro. Porque o cara podia ter uma empresa que ele vai ter que deixar de administrar a empresa, deixar de ser sócio da empresa para virar político. No setor privado. Então assim, e mesmo os que não são... Tem casos que não. Mas assim, ainda, assim, acho que ainda tem salvação, sabe? Você tem muito político bom, muita gente séria que quer fazer uma política bacana, que tem um trabalho legal. E tem como tem em todas as áreas. Você tem médico que é vagabundo, você tem jornalista que é vagabundo, você tem marqueteiro que é vagabundo, e na política você também tem vagabundo. Mas tem muita gente boa também, muita gente competente, com realmente vontade de fazer as coisas acontecer. Concordo com você. E acho que o trabalho começa também na base, igual a gente falou lá. A população também tem que aprender a selecionar melhor os políticos. Parar de cair no discursinho de oba-oba aí. É muito difícil, né? Porque quando eu faço pesquisa qualitativa, chega a dar um... Nossa, dá desespero. Eu falo, tanto meu Deus, estamos ferrados. A gente não pode assistir muita quali seguida, não, que você começa a ter um negócio. Assim. A última que eu fiz no segundo turno, o cara tava fazendo uma quali de assim dia não. Rapaz do céu, eu passava mal, de verdade. Não, eu estava assistindo, eu falava assim, gente, é o seguinte... Se entregar isso que tá acontecendo aqui, acabou. Triste. Não, a gente brinca, mas é triste. Você acompanha a Quali, você vê o que é a realidade das pessoas, o que de fato move, o quanto as pessoas estão sem acesso à educação, à formação, né? E isso é uma questão também, assim. A internet, ela trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe As pessoas usam a internet, mas não com o potencial que poderiam, né? Então, você tem todo mundo conectado, ou uma boa parte da parcela da população conectada, mas que usa isso só para o entretenimento. Não usa isso para, muitas vezes, ver um curso, aprender alguma coisa, fazer uma formação, pesquisar sobre um candidato a fundo, né? Então,
isso é uma coisa também que a gente, de alguma forma, precisa pensar em como resolver, né? Como é que fazer as pessoas usarem a internet de uma forma para adquirir conhecimento e não só para entretenimento. Sim, sim. Começar a usar essas coisas, muito bacana. Ó, podia ficar falando aqui umas 3 horas, né? 3, 4 horas batendo um papo. Mas aí não vai ter próximo, então tem que guardar algumas coisas pro próximo, né? Combinado. Mas eu queria te agradecer. Agradecer pelo papo. Sempre muito bom, foi muito, muito bacana. É muito legal ouvir suas experiências, os seus conselhos também, excelentes. Muito bom mesmo. E eu que agradeço, foi ótimo. Sempre bom estar aqui, conversar com você, conversar com as pessoas, falar sobre política, sobre comunicação, sobre marketing. Sempre aprende, né? É muito legal. É uma troca, né? A gente aprende com a experiência do outro, aprende ouvindo. Legal. Lembra de coisas, né? É muito bom. Pra pessoa te encontrar aí, deixar as redes sociais suas, como é que a pessoa te acha? Meu Instagram é Fabiana Vitorino _. Tô devendo conteúdos lá, mas esse ano tem aí a promessa de... Ano passado ela começou, eu falei, agora vai. Aí ela segurou depois, acho que entrou a eleição. Cara, o problema é esse, é que assim, a gente tá envolvido em vários projetos. E aí, assim, eu faço lá meu planejamento bonitinho de produção de conteúdo, de aula, de gravar YouTube, tarará e tal. Aí começa a entrar projeto, aí não, deixa eu priorizar isso aqui. Meu sonho é entregar um podcast por semana, eu tô entregando um por mês. Mas eu acho que eu vou conseguir esse ano, vamos ver. Já saiu palestra, vai ter rodada de palestra. Esse ano a gente tá com vários projetos legais. Vai ter rodada de palestras nossa no país todo. A gente vai visitar 15 cidades, levando palestra do Vitorino. Tem curso de mandato, tem curso de instituição... Tem o reforço do Guia do Marketing Político, que também, assim, a gente vai bombar o guia, assim, com várias coisas novas e legais que a gente está implementando. Tem muita coisa. Tem previsão de livro, tem um monte de coisa acontecendo. Eu recomendo todos os produtos que eles soltam. Eu sou aluno e acompanho. Eles são uma inspiração para mim, né, em tudo. Até falei pro Vitorino que eu vou começar a lançar também uns conteúdos, né, pra internet. Já tô montando assim e tal, mas... Ele falou, solta que é importante ter pessoas fazendo. Então, isso que eu acho legal, a gente poder reconhecer cada um é muito bom e atua muito bem. Então, é muito legal ver vocês fazendo isso. Vocês mudam a vida de muitas pessoas. Como mudou a minha, com certeza, vocês mudam a vida de muitas pessoas, tenho certeza. Obrigada mesmo. A gente fica muito feliz de poder contribuir, né? Cada vez que a gente escuta um depoimento como o seu, é um incentivo pra gente continuar, pra gente fazer mais difícil curso, soltar conteúdo que eles não têm, depois você aprende com eles. Aí eu fico pensando assim, o que eu desenvolvi sozinho aqui? Eu duro que eu não sei mais o que é meu, o que é do Vitorino, o que é de quem. Mas o bom é isso, é compartilhar conhecimento, porque assim, que é a nossa massa, né? Fala, gente, mas isso aqui é ideia minha, isso aqui eu vi, isso aqui é da onde? Mas essa é a ideia, assim, a gente quer mais gente compartilhando conhecimento, ensinando outras pessoas, transformando a vida de outras pessoas. A gente tem espaço, sim, inclusive você tem espaço lá para escrever artigo pro Marketing Político Hoje, que é um site nosso, um portal em que a gente publica artigos dos nossos alunos, os nossos artigos, novidades sobre marketing político. É um espaço legal, um espaço aberto para quem foi nosso aluno participar e compartilhar conhecimento também. Então, a gente tem várias coisas aí legais. Bacana. E é muito bom ouvir isso. A gente fica muito feliz com o seu sucesso, com você trabalhando em campanha, montando podcast, produzindo conteúdo. Isso deixa a gente muito feliz. Parabéns pelo trabalho e obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Já tá convidado pro próximo, é só esperar um tempo. Venho pra sempre. Gente trazer novidades aí, tá bom? Venho sempre. Obrigado. É um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, então, o que você tem que fazer como... Tem que criar um action, né, no final, senão as pessoas não fazem. Tem que pedir, né? E a pessoa já tinha que ter curtido o vídeo, né? Já tinha que ter compartilhado, já tinha que ter feito tudo isso. Mas eu vou pedir, se você ainda não fez, faça isso, porque a gente tá fazendo tudo isso aqui, não custa nada pra você. Você já tá aí no computador, no celular, só clicar e compartilhar, mandar num grupo de WhatsApp da comunicação aí da prefeitura, dos amigos. É tão simples, não custa nada pra você e é muito importante pra mim, pra gente, porque mostra os comentários, as pessoas, a gente entende se o conteúdo tá atingindo as pessoas, se tá fazendo o efeito também que a gente quer. Muito obrigado, então compartilha aí, até o próximo. Tchau, tchau.